Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 411. Desgraçado, solte-o. Assim que Naruto gritou, ele imediatamente ativou o modo sábio dos 6 caminhos. Mesmo em sono profundo, Kurama ainda conseguia controlar a maior parte do seu chakra e exercer o poder dos 6 caminhos. Antes que os 2 membros do cara pudessem responder, Sasuke ativou sua habilidade Rinnegan, a Menotejikara. Em um instante, ele trocou de lugar entre sua espada Kusanagi e Vitor, fazendo com que Vitor aparecesse em suas mãos. Ao ver que Vitor ainda estava acorrentado, Sasuke imediatamente o jogou para trás, em direção a Sai, que acabará de alcançá-lo. Essa é a nossa luta, Naruto e eu cuidaremos disso. Levem Vitor e vão embora. Seus desgraçados. Quem mandou vocês levarem ele? Me devolvam o Vitor. Ao ver Vitor sendo levado, Daimon ficou furioso. Ele imediatamente avançou em direção a Naruto e Sasuke a uma velocidade impressionante, deixando ambos visivelmente chocados. Se tivesse sido no passado, Naruto e Sasuke poderiam não ter conseguido reagir a tempo. Mas agora, um orbe negro da busca da verdade voou rapidamente para as mãos de Naruto, transformando-se em um cajado negro bem a tempo de bloquear o chute de Demon. Estrondo. A força do ataque cravou os pés de Naruto no chão, seus braços formigando com o impacto. O peso do golpe o deixou atordoado. Tão pesado. Sasuke imediatamente ativou a Menotejikara, aparecendo atrás de Demon. Com sua lâmina Chidori em punho, mirou nas costas de Demon. Entretanto, assim que Sasuke teve esse pensamento, sua expressão endureceu. De repente, um buraco apareceu em seu corpo, e sangue jorrou violentamente. Sasuke. Os olhos de Naruto se arregalaram em choque. Ele imediatamente desferiu um soco em Demon, na esperança de forçá-lo a recuar. Mas antes que seu punho pudesse atingir o alvo, uma força ainda maior o atingiu de repente, fazendo voar. Bum, bum, bum. Naruto atravessou mais de 10 paredes antes de finalmente parar. Entretanto, naquele breve momento, Sasuke usou a Menotejikara para se teletransportar para longe do contra-ataque de Demon, aparecendo ao lado de Naruto. Ao ver os dois afetados por sua habilidade, Demon caiu na gargalhada. Ah, vocês dois idiotas acham que podem me derrotar? Naruto afastou os escombros ao seu redor e saiu ileso. Ele caminhou até Sasuke e colocou a mão nele. Sasuke, você percebeu o que aconteceu? Não totalmente. Mas o lugar onde me machuquei foi exatamente onde tentei atacá-lo. E você? Não estava mirando na cabeça dele agora há pouco? Enquanto falava, Sasuke se levantou. Graças ao modo sábio dos 6 caminhos e à liberação de Yang de Naruto, seus ferimentos cicatrizaram rapidamente. É isso mesmo. Você está dizendo que é um contra-ataque? Nossos ataques estão sendo todos refletidos de volta para nós? Mas nós nem o atingimos. Naruto franziu a testa antes de formar um selo de mão. Deixe-me testar de novo. O chakra dele não parece tão forte. Jutsu do clone das sombras. Pu, pu, pu. Dezenas de clones das sombras apareceram, todos atacando Daimon e Boros simultaneamente. Usar clones para testar as habilidades do inimigo e deixar o Sharingan de Sasuke observar suas fraquezas era uma estratégia que eles haviam refinado ao longo de anos de trabalho em equipe. E, bang, 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 bang. Antes mesmo que os clones pudessem atacar, eles foram destruídos um após o outro. Não houve ataque visível, e nem mesmo as habilidades sensoriais aguçadas de Naruto no modo 6 caminhos conseguiram detectar como Demon os estava atacando. Entretanto, Naruto percebeu que Demon não era capaz de detectar alguns dos ataques mais sutis dos clones, mas mesmo assim eles estavam sendo destruídos. Sasuke, observando atentamente, falou com convicção. Naruto, exatamente como eu pensava, esse cara consegue refletir ataques automaticamente, sem nem pensar. Parece que ele sente intenção de matar ou qualquer intenção de machucá-lo, e o ataque é rebatido instantaneamente. Com as habilidades analíticas incomparáveis do Sharingan, Sasuke rapidamente deduziu a fraqueza de Demon. A expressão de Naruto escureceu ligeiramente. Isso é problemático. Temos alguma maneira de lidar com isso? Vamos derrubar o outro cara primeiro. Quanto a ele, vamos tentar técnicas de selamento. Me proteja, Naruto. Sasuke não esperou por uma resposta. Usando a Menotejikara, trocou de lugar com um dos clones de Naruto, aparecendo bem na frente de Boro. No mesmo instante, usou a Menotejikara novamente para recuperar sua espada Kusanagi. Essa mudança repentina pegou Boro desprevenido. Seu soco, originalmente direcionado ao clone de Naruto, errou completamente. Um raio crepitou ao redor do corpo de Sasuke e num piscar de olhos, ele passou por Boro com sua lâmina Chidori, partindo-o ao meio. Essa era a mesma técnica que certa vez cortou Madara ao meio. Mesmo após desferir o golpe, Sasuke não baixou a guarda. Virando-se, seu Mangekyou Sharingan se acendeu. Amaterasu, Kagutsuchi, Deus do Trovão Flamejante. Com seu chakra abundante, quase como se tivesse múltiplas bestas com caudas seladas dentro dele, e seu poder ocular no auge, Sasuke controlou suavemente as chamas do Amaterasu, dividindo-as em uma dúzia de lâminas de fogo que perfuraram o corpo dividido de Boro. Uma dessas lâminas atingiu o núcleo vital de Boro, matando-o instantaneamente. Sentindo a morte de Boro, Demon rugiu de raiva. Ei, Boro! Seu idiota inútil! Como diabos você morreu? Furioso, ele avançou em direção a Sasuke mais uma vez, mas Sasuke apenas olhou para ele antes de usar a Menotejikara para se teletransportar. Agora que ele entendia a habilidade de Demon, não havia como deixá-lo levar a melhor. Tudo o que precisamos fazer agora é prendê-lo. Naruto, nem pense em atacá-lo. Entendi. Naruto formou um selo de mão. Os orbes da busca da verdade atrás dele se transformaram em cajados negros e dispararam em direção ao demônio de 4 direções diferentes. Como Naruto não tinha intenção de atacar, eles não foram refletidos de volta. Bum, 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 bum.
Os 4 orbes da busca da verdade se cravaram no chão ao redor de Demon antes de se expandirem rapidamente e se conectarem. Agora com controle total do modo sábio dos 6 caminhos, os orbes da busca da verdade de Naruto estavam muito mais fortes do que antes. E embora Demon fosse poderoso, ele não estava no mesmo nível de Ishiki Otsutsuki. Mesmo que Jigen absorvesse o máximo de chakra possível do 10 caudas, ele só conseguiria se aproximar do nível de Ishiki, enquanto Naruto já havia atingido o nível máximo dos 6 caminhos. Caramba! O rosto de Demon se contorceu de raiva. Quando ele estava prestes a se libertar dos orbes da busca da verdade, um portal espaço-temporal se abriu repentinamente atrás dele. Uma mão surgiu, agarrando Demon pelo colarinho e puxando-o para perto. Jigen? As expressões de Sasuke e Naruto escureceram ao ver o portal. Uchiha, Hokage, isso não acabou. Vocês nunca vencerão. A voz de Jigen ecoou enquanto o portal desaparecia, sem que ele sequer mostrasse o rosto. Quando a distorção do espaço-tempo desapareceu, Naruto se virou para Sasuke. Sasuke, não podemos persegui-los. Não sabemos quantos outros monstros como aquele baixinho estão do outro lado. Mas, Jigen ainda está fraco. Ele ainda não se recuperou totalmente. Sim, nossa melhor aposta é rastreá-los e reunir as 5 grandes vilas para eliminá-los. Naruto assentiu. Mesmo tendo a chance, ele concordou que ir atrás dele sozinho era muito arriscado. Capítulo 412. O ataque de Kara causou danos significativos a Konoha. A prisão de Konoha foi quase destruída com mais de 20 vítimas. No entanto, a boa notícia era que Vitor não havia sido levado, e eles conseguiram reunir informações sobre o baixinho membro da Kara, Daimon. Embora fosse difícil lidar com ele, ele não era invencível. Durante a batalha entre Naruto, Sasuke e os 2 membros da Kara, Yoichi observou tudo. Ele não esperava que Kara enviasse pessoas para resgatar Vitor, muito menos Daimon, o ciborgue modificado que deveria estar selado. A única coisa valiosa que sobrou de Vitor é a árvore divina artificial. Parece que Jigen não está confiante em recuperar as 10 caudas e quer cultivar uma nova rapidamente. Tendo adivinhado as intenções de Jigen, Yoichi decidiu não interferir. Seu clone Kamui já havia localizado a base de Kara, e agora sua prioridade era recuperar o cadáver de Otsutsuki Shibai antes que Kara fosse erradicada. Não há nada com que se preocupar. Após cuidadosa consideração, Yoichi percebeu que naquela linha temporal quase não havia ameaça real para ele. A única coisa que exigia sua total atenção era Otsutsuki Shibai. Se ele pudesse consumir uma fruta de chakra que absorvesse a força vital de um planeta inteiro, ele se tornaria tão indestrutível quanto Kage Otsutsuki. Se consumisse pelo menos 3, poderia até atingir o nível atual de Yoichi. Quanto a quantas frutas de chakra Shibai havia consumido, não havia como verificar. No entanto, as técnicas divinas extraídas dos humanos modificados sugeriam que pelo menos 5 ou 6 já haviam sido consumidas. Embora a consciência de Shibai não residisse mais em seu corpo, Yoichi permanecia extremamente cauteloso ao enfrentar um inimigo mais forte que ele. Sasuke-kun, você está de volta. Sakura abriu a porta e viu a pessoa por quem tanto ansiava, Sasuke. Seu rosto se iluminou com um sorriso, mas por trás daquele sorriso, o medo e uma culpa inexplicáveis se infiltraram. Enquanto nem ela nem Yoichi falassem sobre o assunto, ele jamais viria à tona. Mesmo assim, Sakura não conseguia se livrar do desconforto. Nos últimos 2 dias, desde o retorno de Sasuke, ela mal falou com ele. Escondendo suas emoções, ela recebeu Sasuke com um sorriso. Sasuke, acabou? Meus poderes foram restaurados, mas de repente houve um ataque à prisão de Konoha. Naruto e eu cuidamos disso. Sasuke tirou a capa e a entregou a Sakura antes de entrar em casa. Ao chegar à sala de estar, não viu Sarada e perguntou: Sakura, onde está Sarada? Ela provavelmente ainda está treinando. Ultimamente, ela tem se esforçado muito para se tornar a melhor aluna da academia. Talvez seja porque eu disse a ela que você sempre foi a número 1 quando era jovem. Ao ouvir isso, Sakura sorriu calorosamente, cheia de orgulho maternal. Sasuke também se lembrou de sua infância, sempre correndo atrás do irmão mais velho. Eu vou treiná-la quando eu retornar, depois de lidar com Kara. Sasuke fez uma pausa no meio da frase antes de se corrigir. Percebeu que deixaria a vila novamente no dia seguinte. Sakura, terei que ir amanhã. O treinamento de Sarada ficará em suas mãos por enquanto. Sakura se assustou. Tão cedo? Você só voltou há 3 dias. Sasuke balançou a cabeça. O inimigo está tentando criar outra árvore divina. Precisamos localizá-los rapidamente. Isso não pode ser adiado. O maior valor de Vitor residia em seus experimentos secretos com o cultivo da árvore divina. Kara provavelmente não possuía os métodos necessários, e era por isso que eles estavam desesperados para extraí-la dele. Voltei. Antes que Sakura pudesse dizer mais alguma coisa, a porta da frente se abriu e Sarada entrou. Ela tirou os sapatos e, ao ver Sasuke, olhou para ele com alegria e expectativa. Pai, quanto tempo você vai ficar desta vez? Amanhã. Eu parto amanhã. A voz de Sasuke estava calma, mas o sorriso de Sarada desapareceu um pouco. Apesar da decepção, ela ainda sorriu e disse: Então tome cuidado na sua missão, pai. Vamos comer. Sasuke hesitou sem saber o que dizer, então simplesmente chamou Sakura para jantar. No entanto, em seu coração, prometeu a si mesmo. Assim que o mundo ninja estivesse em paz, ele treinaria Sarada pessoalmente. As ameaças atuais à paz eram poucas, os Otsutsuki e 2 indivíduos desconhecidos mirando a árvore divina. Mas Sasuke estava confiante agora. Seu braço esquerdo estava restaurado e seu corpo havia absorvido uma quantidade enorme de chakra. Esse poder estava até mudando seu físico e o fluxo de chakra. Depois de digerir completamente esse poder, ele retornaria ao seu auge. Seu auge durante a batalha do Vale Final na 4ª Grande Guerra Ninja. Naquela época, ele seria o mais forte. Depois que todos os Otsutsuki foram eliminados, ele finalmente pôde retornar para Konoha.
Com esse pensamento em mente, Sasuke passou a noite em casa antes de sair para treinar, apesar de estar tecnicamente em descanso. Ele queria recuperar a destreza total do braço esquerdo o mais rápido possível antes de perseguir o inimigo. Não apenas Sasuke, Might Guy também teve seus ferimentos curados hoje. Depois de terminar seus deveres na vila, Naruto foi ajudar Guy a recuperar o uso de sua perna direita. Agora, Guy conseguia ficar de pé novamente. Embora sua perna recém-restaurada ainda não se adaptasse totalmente ao seu corpo, dado seu espírito jovem e inabalável, ele se recuperaria completamente em pouco tempo. Estou em casa. A voz de Naruto ecoou pela casa, repleta de alegria. Apesar do ataque à prisão, seus ganhos superaram suas perdas. Na entrada, Imavari o cumprimentou com um sorriso radiante. Pai, você parece muito feliz. Aconteceu alguma coisa boa? Claro. E eu trouxe um presente para você, Imavari. Naruto estava tão animado que no caminho para casa, comprou presentes para Imavari e Boruto, um bicho de pelúcia com cauda e algumas cartas ninja colecionáveis. Bem-vindo de volta, Naruto-kun. O jantar está pronto. Hinata sorriu ao entrar na sala de estar. Sem mais compromissos de filmagem, ela estava gradualmente se esquecendo dos momentos íntimos que compartilhara com Yoichi durante as filmagens do drama. No entanto, tarde da noite, lembranças daqueles momentos ocasionalmente surgiam. Às vezes, durante idas ao banheiro à meia-noite, ela inconscientemente. Boruto, animado com suas novas cartas ninja, notou o bom humor de Naruto e não pôde deixar de perguntar: aconteceu alguma coisa boa, pai? Muitas coisas boas, na verdade. Mesmo que ainda tenhamos inimigos fortes, também temos o poder de revidar. Sasuke e Gai Sensei se recuperaram, e a vila está ficando mais forte. Naruto sorriu, passando a mão pelos cabelos. Embora Kurama ainda estivesse dormindo, ele tinha certeza de que quando Kurama acordasse, estaria ainda mais forte do que antes. Graças ao Omeojutsu de Yoichi, que ativou a energia residual deixada na Terra Pura, Naruto agora tinha uma chance real contra Jigen. Hinata, eu gostaria de convidar alguém para jantar um dia desses. Ele tem me ajudado muito ultimamente. É? Quem? Se ele te ajudou muito, prepararei um banquete para recebê-lo. Hinata sorriu calorosamente. O Omeoji da vila, Yoichi-san. Ah, é mesmo, Hinata? Você também não trabalhou com ele naquele drama? Naruto se lembrou de repente de ter assistido a alguns episódios com Hinata. Embora tivesse ouvido falar que havia uma versão noturna, ele nunca ficava acordado para assistir. O coração de Hinata deu um pulo. Lembranças de Yoichi prendendo-a, movendo-a com força, inundaram sua mente. Na Naruto-kun, você quer convidar Yoichi-san? Sim. Ele ajudou muito a vila e a mim. Hinata inconscientemente apertou as coxas sob a mesa, sua mente repetindo certas cenas íntimas que ela desejava poder esquecer. Depois de um longo momento de hesitação, eu concordo. Capítulo 413. Depois de tomar banho e sair do banheiro, Yoichi decidiu que se não colocasse Temari em seu devido lugar, ela poderia começar a ficar muito ousada. Ryoko, por outro lado, estava bem, mas a influência de Yoichi a deixou muito enérgica. Ela raramente dormia, mal comia e tinha uma resistência inesgotável. Mesmo com menos de um mês de vida, já tentava engatinhar e gritava alto. Isso se tornou um pesadelo para a família Nara. Tarde da noite, quando pai e filho dormiam profundamente, eram acordados assustados pelos gritos agudos de Ryoko, e ela chorava pelo menos 5 ou 6 vezes por noite. Sua energia excessiva e vitalidade transbordante eram as culpadas. Para evitar que isso perturbasse toda a vizinhança, Yoichi aplicou uma técnica de selamento em Ryoko, suprimindo grande parte de sua força vital. O selo enfraqueceria gradualmente quando ela completasse 4 ou 5 anos, permitindo que sua energia fluísse com mais naturalidade. Mesmo com o selo, o físico de Ryoko era muito superior ao de bebês normais. Sua taxa de crescimento também seria extraordinária. Aos 3 anos, ela provavelmente teria a força física e as reservas de chakra de uma genin. Depois que tudo se acalmou, Yoichi caminhou até a cama, levantou a mão e deu vários tapinhas no traseiro de Temari antes de dizer: Temari, você está planejando passar a noite aqui? O sol vai se pôr logo nesse ritmo. Estou sem energia. Temari, exausta, olhou para Yoichi com olhos suplicantes, silenciosamente esperando que ele lhe desse uma pílula de recuperação ou algum chakra para recuperar as forças. Mas mesmo depois de esperar que ele saísse do banheiro, ele não reagiu. Se você não tem energia, durma aqui. Yoichi riu baixinho, sem demonstrar intenção de fazer o que ela queria. Mesmo que ela tivesse um filho dele, ela nunca seria nada mais do que era agora. Se ela pensava que tais truques mudariam sua posição, estava gravemente enganada. A expressão de Temari ficou ansiosa. Não faça isso. Tentando levantar seu corpo exausto, ela viu a diversão no rosto de Yoichi e percebeu que havia sido enganada. Sabendo que não conseguiria o que queria, Temari se forçou a se recuperar usando o chakra para restaurar um pouco de força. Arrastando-se até o banheiro, tomou um banho rápido antes de emergir, ainda um pouco fraca. Ao sair, Yoichi disse casualmente: Ryoko está bem agora. Ela não será mais tão energética. Mas não se esqueçam, minha filha é diferente das pessoas comuns. Ela pode muito bem se tornar a mais forte do mundo ninja um dia. Com sua linhagem e vasta energia vital, Ryoko pode até despertar o Rinnegan quando adolescente. Antes que ela pudesse ir embora, Yoichi agarrou Temari, beijou-a profundamente e só a soltou quando ela estava ofegante. Saindo pela porta dos fundos da farmácia de Yoichi, Temari não ousou demorar, mas ainda assim deu uma volta pelos arredores da vila antes de voltar para casa. Ela sabia que Shikamaru era muito inteligente, se quisesse manter isso em segredo, teria que ser extremamente cautelosa. Ao chegar em casa, ela viu os sapatos na entrada e soube que pai e filho haviam retornado. Respirando fundo para se recompor, ela gritou: Estou em casa. Shikamaru saiu da sala, coçando a cabeça. Você voltou? Onde você estava? Levei Ryoko para a floresta nos arredores da aldeia.
Ela não parava de chorar em casa, mas depois de sair um pouco, melhorou bastante. Acho que vou ter que levá-la para fora com mais frequência. Senão, nem os vizinhos vão aguentar. Temari respondeu calmamente, e Ryoko, convenientemente, dormia pacificamente em seus braços. Ao ver isso, Shikamaru não quis acordá-la, então assentiu e baixou a voz. Você já comeu? Ainda não. Vocês também não comeram, né? Deixa eu colocar a Ryoko para dormir primeiro, depois eu preparo o jantar. Pensando que havia evitado suspeitas com sucesso, Temari carregou Ryoko para o andar de cima. Entretanto, na metade da escada, suas pernas de repente ficaram fracas e ela quase tropeçou. Quando ela estava prestes a cair, ela sentiu uma força segurá-la no lugar. O jutsu de imitação de sombra. Shikamaru suspirou aliviado. Que bom que te peguei, Temari. Obrigado, Shikamaru. Esse pequeno realmente dá trabalho. Temari sorriu e continuou subindo as escadas. Depois de colocar Ryoko na cama, ela desceu para preparar o jantar. Durante a refeição, Shikamaru lhe fez mais algumas perguntas, mas ela respondeu a todas com tranquilidade. Hinata engasgou, cobrindo a boca em choque. Hanabi, você quer tomar o meu lugar no drama? Quando a terceira temporada do popular drama Ninja estava prestes a começar a ser filmada, Hanabi de repente veio até Hinata com um pedido, juntando as mãos em um gesto de súplica. Hinata, sem querer, trouxe grande fama ao clã Hyuga, interpretando o papel gracioso, maduro e elegante de Lady Hinata na tela. Com Uchiha Yoichi secretamente comandando, Hinata se tornou uma superestrela em todo o mundo ninja. Embora Hanabi estivesse ocupada com missões, ela frequentemente acompanhava a crescente fama de sua irmã. Títulos como a mulher mais bonita do mundo ninja e a atriz mais talentosa da história alimentaram sua ambição. Ela ansiava por vivenciar o que sua irmã havia vivenciado. Ela queria atuar no drama ela mesma. Por favor, irmã, deixe-me tentar só desta vez. Hanabi implorou sinceramente, com os olhos brilhando de determinação. O trabalho missionário diminuiu, e eu quero muito tentar agir como você. Não se preocupe, não vou ser pego. Mas, Hinata hesitou. Se esse fosse um papel normal de atuação, ela não se importaria em deixar Hanabi assumir seu lugar. Mas desta vez, houve cenas íntimas. Capítulo 414. Hanabi, filmar não é tão fácil quanto você imagina. Pode ser muito exaustivo. Talvez você devesse reconsiderar? Depois de pensar um pouco, Hinata decidiu aconselhar a irmã. Hanabi não tinha experiência na área, e se fosse apenas para perceber o quão desafiadora a atuação poderia ser, talvez não conseguisse lidar com a situação. Mais importante, Hinata não queria que Hanabi soubesse das cenas mais intensas que ela teve que filmar com outros homens. Ela só mencionou cenas de beijo, mas se Hanabi descobrisse que havia cenas ainda mais íntimas, Hinata não conseguiria lidar com o constrangimento. Ela não queria que mais ninguém soubesse, especialmente Naruto. Nei-san, eu já me decidi. Só quero experimentar como é estar em um drama. Não é como se eu estivesse deixando de ser kunoichi para me tornar uma celebridade. Depois de experimentar, voltarei a ser uma ninja, disse Hanabi balançando a cabeça. Então, juntando as mãos num gesto de súplica, ela implorou, por favor, Onei-san. Se eu for sozinha, ninguém vai me levar a sério. Só posso usar sua identidade para ter uma ideia do que é atuar. Ao ouvir isso, Hinata se debateu internamente. Era difícil para ela recusar alguém e, no final, não teve escolha a não ser concordar com relutância. Obrigada, Onei-san. Hanabi abraçou Hinata animadamente, enterrando o rosto no peito largo da irmã mais velha e balançando a cabeça de brincadeira. Hanabi. Hinata corou, tentando afastá-la, mas Hanabi a abraçou, deixando Hinata sem outra escolha a não ser suspirar em resignação. Ela precisava avisar Hanabi adequadamente. Hinata então explicou cuidadosamente o roteiro do drama para ela, embora tenha ocultado muitos detalhes. Ela apenas mencionou possíveis cenas de beijos e abraços, instruindo Hanabi a ir até ela imediatamente se achasse aquilo insuportável. Hanabi concordou prontamente, mas no fundo pensou, como se eu não soubesse o que é atuar em um drama. Já tentei da última vez. Com isso, Hanabi voltou para casa feliz. Ver sua irmã alcançar tanto sucesso nessa nova área, inclusive se tornando a melhor atriz do mundo ninja, fez com que Hanabi quisesse seguir seus passos e fazer seu nome na indústria do entretenimento. Ela, Hyuga Hanabi, não era menos capaz que sua irmã. Não se tratava de competir com Hinata, Hanabi simplesmente admirava tanto sua irmã que queria trilhar o mesmo caminho. Ao chegar em casa, Hanabi informou ao pai, Yashi, que já havia comido antes de ir para o quarto. Trancou a porta, pegou um livro debaixo da cama, Autotreinamento para Atores, e começou a ler atentamente. Depois de ser rejeitada e substituída pelo diretor Wada na última vez, Hanabi se sentiu frustrada. Desde então, ela vinha estudando técnicas de atuação em segredo. Desta vez, estava determinada a não ser expulsa pelo diretor novamente. Espere só, Onei-san. Não vou perder para você. Deitada sob as cobertas, Hanabi cerrou seus pequenos punhos e fez um voto silencioso. Após a Quarta Grande Guerra Ninja, as 5 grandes nações chegaram a um consenso pela paz. Guerras não eram mais uma preocupação no mundo ninja. As fontes atuais de agitação eram apenas 2, o clã Otsutsuki e o Uchiha Yoichi. No entanto, Yoichi só havia usado suas habilidades uma vez. Após o surgimento de 10 bestas interdimensionais, seus 2 clones se concentraram em lidar com Kara. Agora, as principais ameaças ao mundo ninja eram a organização Kara e o clã Otsutsuki. Uma vez eliminada a ameaça Otsutsuki, a importância de Uchiha Yoichi nesta linha temporal diminuiria consideravelmente. Contanto que Kara não causasse grandes problemas, o mundo ninja permanecia em paz, especialmente para os civis que desconheciam completamente a existência de Kara. A vida deles continuava normalmente. Com isso em mente, a equipe de produção organizou rapidamente as filmagens do 3º episódio da série dramática de sucesso. A filmagem já havia sido adiada por tempo suficiente.
Antes de ir para o set, Hinata não pôde deixar de lembrar Hanabi. Se você achar muito difícil, venha até mim imediatamente. Não se preocupe, Onei-san. Eu me lembro de tudo que você disse. Espere aqui pelas minhas boas notícias, disse Hanabi, confiante. Se despedindo de Hinata, Hanabi usou o jutsu de transformação para assumir a aparência de sua irmã e foi em direção ao set de filmagem. Ao se aproximar do set, Hanabi sentiu-se um pouco nervosa. No entanto, assim que chegou, a equipe imediatamente abriu caminho para ela, curvando-se respeitosamente. Hinata-san, você chegou. Bem-vinda, Hinata-san. Contamos com você para a sessão de fotos de hoje. Hinata-san, o diretor e todos os outros já estão aqui. Estávamos esperando por você. Enquanto caminhava pelo cenário, saudações chegavam de todos os lados. Hanabi estava secretamente surpresa. Ela não esperava que sua irmã fosse tão respeitada ali. Mesmo dentro do clã Hyuga, onde detinha o status de uma família secundária, ela nunca havia sido recebida com tanta reverência. No entanto, hoje, ao usar o rosto da irmã, ela recebia reverências e cumprimentos intermináveis da tripulação. Ela se consolou: se a Onei-san consegue, eu também consigo. Oh, Hinata-san, você finalmente chegou. O diretor Wada a cumprimentou com um sorriso. Depressa e prepare-se. Yoichi-san já está aqui, esperando por você. Hanabi reconheceu o diretor Wada, então ela imitou os maneirismos de Hinata, curvando-se levemente enquanto respondia. Entendido, diretor. No entanto, de repente ela percebeu que não tinha ideia de onde ficava a sala de maquiagem. Rapidamente e discretamente, ela se aproximou de alguém e pediu informações antes de ir até lá com uma expressão composta. Uma vez lá dentro, ela foi prontamente orientada a trocar de roupa e fazer a maquiagem. Quando ela se olhou no espelho e viu o rosto da irmã refletido, Hanabi teve que admitir, Hinata era realmente linda. Embora parecessem iguais, ainda havia uma diferença em suas auras. Não demorou muito para que as filmagens começassem. Uchiha Yoichi, ao ver Hinata sair da sala de maquiagem, imediatamente percebeu que aquela não era a verdadeira Hinata. Então ela não ousou vir. Uchiha Yoichi inicialmente pensou que Hinata não ousaria mais atuar no drama, mas também não queria recusar de imediato, então pediu a alguém que a substituísse. Com isso em mente, ele expandiu sua percepção mental para localizar Hinata. Não demorou muito para que ele a encontrasse. Ela não tinha ido muito longe e andava de um lado para o outro ansiosamente em um beco próximo, murmurando para si mesma, Hanabi já deveria estar começando. E frases semelhantes. Ouvindo seus murmúrios, Yoichi imediatamente percebeu quem realmente era essa Hinata diante dele. Essa Hanabi. Ela está realmente atrapalhando meus planos. Um traço de irritação percorreu o coração de Yoichi. Fazia muito tempo que ele não tinha intimidade com Hinata, e hoje deveria ser o dia para lembrá-la de seu toque afetuoso. No entanto, tudo foi interrompido por Hanabi. No entanto, irritação era uma coisa e Yoichi não tinha pressa em expor Hanabi. Em vez disso, um pensamento rapidamente se formou em sua mente. Já que você está tão disposto a se sacrificar e tomar o lugar da sua irmã, então deveria se comprometer totalmente com esse papel. Certo, primeira cena, preparem-se. A voz do diretor Wada soou alta. A equipe imediatamente começou a trabalhar, e tanto Yoichi quanto Hinata entraram em estado de filmagem. Afinal, o drama tinha que continuar. Mesmo que toda essa produção não passasse de um jogo pessoal de Yoichi para caçar Hinata, ele ainda planejava jogar o jogo direito. Assim, as filmagens continuaram, cena por cena. Como era a primeira vez que Hanabi atuava, mesmo tendo se preparado exaustivamente, ela ainda precisou de várias tomadas. No entanto, ela melhorou significativamente ao longo do tempo. Ainda assim, ela estava longe de capturar a presença natural de Hinata. Esse papel foi adaptado especificamente à personalidade de Hinata, o que significa que ela poderia simplesmente ser ela mesma sem a necessidade de qualquer atuação forçada. O tempo passou e eles completaram várias cenas com sucesso. Nesse momento, o diretor Wada pediu uma parada repentina. Certo, a cena está pronta. Agora vamos filmar a cena final de hoje. Vamos prosseguir como planejado. Depois que ele falou, a equipe começou a arrumar seus equipamentos e gradualmente deixou o set. O diretor Wada então se aproximou de Hinata e disse, Hinata-san, você não estava em condições muito boas hoje, mas felizmente conseguimos concluir tudo sem problemas. Só falta uma última cena. Como haverá menos pessoas por perto, espero que você consiga concluí-la com sucesso. Assim, eu entendo. Embora Hanabi não tenha compreendido completamente o significado das palavras da diretora, suas bochechas coraram levemente ao pensar que ainda havia uma lacuna entre sua atuação e a da irmã. Até a diretora percebeu. Farei o meu melhor, diretor. Tudo bem então, vou deixar isso com você e Yoichi-san. Com isso, o diretor Wada se virou. Depois de garantir que as câmeras e outros equipamentos estivessem instalados, ele conduziu o restante da equipe para fora do prédio. Logo, apenas Hanabi e Yoichi permaneceram na sala. Ao ver isso, Hanabi perguntou confusa, Yoichi-san, o que está acontecendo? Por que o diretor e todos os outros foram embora? Eles saíram para nos dar espaço para filmar, é claro. Você não estava preocupada antes em se sentir envergonhada se outras pessoas estivessem por perto para uma cena íntima, Hinata-san? Yoichi fingiu uma expressão confusa e continuou, ou você já se adaptou? Não se importa mais de ter outros presentes? Posso chamá-los de volta se quiser. Não precisa. Está tudo bem. Hanabi balançou a cabeça rapidamente. Ela não gostava de ser carinhosa na frente de estranhos, era muito constrangedor. Mesmo agora, sob o pretexto de interpretar o papel da irmã, ela não conseguia se obrigar a fazer isso. Yoichi acenou com a mão e disse, certo, vamos nos preparar. Já está tarde, então vamos tentar fazer isso em uma tomada só. Hinata-san, você está pronta? Claro. Eu estou pronta. Hinata respirou fundo, tentando se acalmar. Ela se tranquilizou interiormente. Já fizemos uma cena de beijo antes, tudo bem. Além disso, esta é a última de hoje. Tudo bem então.
Começamos em 10 segundos. Depois de falar, Yoichi se afastou da câmera e ficou ao lado de Hanabi. A cena deveria capturar o reencontro apaixonado entre dois amantes. Quanto ao quão apaixonado deveria ser, o roteiro só dava uma instrução vaga. Quanto mais intenso, melhor. Hanabi já havia lido o roteiro antes de vir, mas não tinha muita certeza do que aquela fala realmente significava. Mesmo assim, como estavam prestes a começar a filmar, ela não teve escolha a não ser seguir em frente. Assim que a contagem regressiva terminou, Yoichi imediatamente estendeu a mão e envolveu a cintura de Hanabi com o braço. Ele a olhou com profundo afeto e disse: "Minha senhora, nos encontramos novamente. Você deve ter sentido muita falta de mim." "Assim, senti sua falta. Penso em você todos os dias. E eu também fiquei louco de saudade de você." Depois de dizer isso, Yoichi se inclinou e pressionou seus lábios contra os dela. Do lado de fora do set de filmagem, Hinata ainda esperava por Hanabi. À medida que o tempo passava sem que ela chegasse, ela ficava cada vez mais ansiosa. O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Ou, as filmagens já terminaram? Não posso esperar mais. Byakugan. Capítulo 415. Como isso pôde acontecer? Hanabi. Ao ativar seu Byakugan, Hinata rapidamente viu o que estava acontecendo no local das filmagens. A cena diante dela a deixou completamente atordoada, e ela instintivamente cobriu a boca com as bochechas corando. "Hanabi, você não pode fazer isso." Hinata sentiu uma mistura de constrangimento e urgência. Mesmo que a pessoa ali dentro não fosse ela, Hanabi ainda era sua irmã mais nova. Hanabi nem era casada ainda. Se algo inapropriado acontecesse durante as filmagens, poderia afetar seu futuro. Embora alguns lugares no mundo ninja não fossem rigorosos quanto à castidade feminina, o clã Hyuga era uma família prestigiosa e Hanabi, como filha do ramo principal, tinha que ser ainda mais cautelosa sobre tais assuntos. "Não, eu tenho que impedi-la." Quando estava prestes a correr para o local das filmagens, Hinata hesitou. Se ela entrasse agora, isso não exporia o fato de que não era ela quem estava lá, mas sua irmã mais nova. Em pânico, Hinata até se esqueceu de usar o jutsu de transformação. O único pensamento em sua mente era que não podia deixar Hanabi e Yoichi continuarem assim. "Não, Hanabi, isso não é mais atuação. Acorde." Ao cair da noite, Hanabi chegou à casa dos Uzumaki. Ficou parada na porta por um longo momento, respirou fundo e finalmente apertou a campainha. "Estou indo." "É? Tia Hanabi?" Ao ouvir isso, Hanabi franziu a testa imediatamente, prendendo Boruto em uma chave de braço e dando-lhe algumas palmadas firmes na cabeça com o punho. "Quantas vezes eu preciso te dizer, Boruto? Me chame de Hanabi-nei. Cadê minha irmã? Como ela está?" Tá bom. Entendi." Boruto se rendeu rapidamente. Assim que Hanabi o soltou, ele esfregou a cabeça e disse: "Mãe? Ela ainda não voltou. Ela foi filmar hoje." "Ela ainda não voltou? Mas já devia ter terminado há algum tempo." Hanabi franziu a testa confusa, mas seguiu Boruto para dentro. Ao ver que apenas Boruto e Imavari estavam em casa, perguntou: "Vocês dois já jantaram?" "Ainda não. Mamãe está atrasada, então eu ia fazer um pouco de ramen." "Entendo. Deixe-me cuidar de vocês dois esta noite", declarou Hanabi. Percebendo o olhar cético de Boruto, ela bufou: "Minhas habilidades domésticas não são piores que as da minha irmã. Espere só, vou preparar um jantar delicioso para você." Com isso, Hanabi foi até a cozinha. Enquanto cozinhava, pensou na irmã. Queria compensar o que aconteceu mais cedo, e talvez se Hinata a visse cuidando de Boruto e Imavari, não ficaria mais brava com ela. Enquanto isso, Hinata estava se sentindo em conflito. Depois de um momento para se recompor, Hinata ajeitou a aparência e forçou um sorriso. Então abriu a porta e entrou, anunciando alegremente: "Cheguei." Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 416. "Hinata-nei, você voltou? O jantar está quase pronto, então descanse hoje." Hanabi saiu da cozinha, falando com Hinata enquanto olhava secretamente para o rosto da irmã. Não vendo nenhum sinal de raiva, suspirou aliviada. Tudo parecia bem. "Hanabi, Nei-san, me desculpe por hoje. A culpa é toda minha." Antes que Hinata pudesse dizer qualquer coisa, Hanabi, ainda segurando uma espátula, correu e a abraçou com força, recusando-se a soltá-la. Ela implorou com uma voz suave e sedutora: "Por favor, não conte isso ao meu pai Onegai, Nei-san. Não vou dizer nada. Agora, deixe-me ir primeiro." Hinata sussurrou de volta. Depois que Hanabi a soltou relutantemente, Hinata olhou para a expressão da irmã mais nova, que lembrava a de um pequeno esquilo implorando por perdão. Ela se viu incapaz de repreendê-la. Bem, como irmã mais velha, é responsabilidade dela proteger a mais nova. Hinata pensou consigo mesma e decidiu manter esse assunto em segredo. "Vamos comer primeiro, Hanabi. Naruto ainda não voltou? Ele provavelmente ainda está ocupado. As coisas na vila se acalmaram bastante ultimamente e há menos missões. Mas mesmo antes, o cunhado estava sempre ocupado, então isso é normal." Depois de explicar, Hanabi olhou novamente para o rosto de Hinata. Hesitando por um momento, perguntou: "Nei-san, por que você chegou em casa tão tarde hoje?" "Eles precisavam de mais filmagens, então a equipe de produção me atrasou por um tempo." Hinata sentiu uma pontada de culpa, mas pelo bem de sua família decidiu manter a verdade escondida, que havia estado com Yoichi novamente. Ela até usou a desculpa que ele havia preparado para ela. Mais filmagens? Hanabi achou estranho. Até onde sabia, sua irmã já havia completado a maioria das cenas. A única que faltava era a cena íntima final, mas Hinata era mais relutante em relação a essas coisas. Será que ela fez aquilo para se redimir? "Nei-san, não estamos esperando o cunhado?" "Não precisa. O Naruto-kun pode não voltar a tempo. Vamos deixar um pouco de comida para ele."
Hinata rapidamente descartou a ideia e levou Boruto e Mavari à mesa para jantar. Ultimamente, as coisas na Academia Ninja estavam tranquilas. Algum tempo antes, Boruto havia frustrado os resquícios da conspiração da raiz, mas depois disso, não houve nenhum incidente grave que lhe permitisse ganhar experiência. Agora, os dias de Boruto na academia se resumiam a estudar e treinar ninja, algo que ele achava incrivelmente chato. Todos os dias, ele ansiava por algo emocionante. Tendo já derrotado os remanescentes da raiz, Boruto agora sentia que nem mesmo as missões ninja eram especiais. Contanto que se esforçasse um pouco, conseguiria lidar com situações com as quais até mesmo a vila tinha dificuldades. Se Yoichi soubesse o que Boruto está pensando, ele simplesmente comentaria: suas ambições são altíssimas. Desde a fracassada Operação Kara, o mundo ninja desfrutou de alguns meses de paz. No entanto, durante esse tempo, uma estranha fera vinda do país da Terra chegou ao mundo ninja. Felizmente, Naruto e Sasuke chegaram a tempo e conseguiram matar a fera após uma batalha intensa. Pouco tempo depois, Yoichi chegou ao local. Usando seus poderes mentais, ele vasculhou os restos da alma da fera e conseguiu rastrear suas origens. O grande governante, ou melhor, o plano superior do mundo da batalha através dos céus. Essa fera parecia ser uma fera celestial ferida que tentará recuperar suas forças consumindo carne humana. No entanto, ele foi descoberto por ninjas do país da Terra e acabou sendo morto por Sasuke e Naruto. O corpo da fera continha muitos materiais valiosos, e ela até trouxe um tesouro consigo. Infelizmente, nem ela conseguiu abrir a cabaça misteriosa que carregava. Usando seu clone de Kamui, Yoichi recuperou o tesouro. Ao inspecioná-lo, descobriu que estava coberto por um selo poderoso. Era possível forçá-la. O lacre em si não era muito forte, mas era altamente instável. Uma tentativa imprudente poderia destruir o que quer que estivesse lá dentro. Mesmo através do selo, Yoichi podia sentir uma tremenda energia contida dentro da cabaça. Depois de garantir a cabaça e o cadáver da besta celestial, Yoichi fez um acordo: trocar alguns remédios secretos com Konoha e Wagakure. O cadáver da besta celestial era de pouca utilidade para as aldeias. Até mesmo Orochimaru teria dificuldade em analisá-lo completamente. Na melhor das hipóteses, ele poderia extrair certas habilidades ou criar novas invocações poderosas a partir de seus restos mortais. Yoichi, no entanto, era diferente. Tudo que Orochimaru conseguia fazer, ele também conseguia. Além disso, ele podia usar os restos mortais da besta celestial para refinar elixires poderosos. Embora ele tenha doado alguns remédios secretos para Konoha e Wagakure, seus próprios ganhos superaram em muito as perdas. Sasuke, você já está indo embora? Você acabou de voltar. Naruto coçou a cabeça, desamparado, antes de continuar. Entendo que você esteja feliz por encontrar mais pistas sobre Kara, mas não está se esforçando demais? Isso não é algo que você precisa lidar sozinho, estamos todos juntos nessa. Só poderei descansar em Konoha depois de dar conta dos nossos inimigos. Agora que todas essas informações vieram à tona, não podemos desperdiçar esta oportunidade. Sasuke olhou para Naruto e acrescentou: além disso, me sinto tranquilo sabendo que você está na vila. Vamos lá, mesmo que Konoha esteja bem, você não quer ver Sakura e Sarada? Sasuke ficou em silêncio antes de suspirar. Tudo bem, eu vou embora amanhã. Naruto sorriu. É mais ou menos isso. Você precisa dar uma pausa de vez em quando. Já faz mais de um mês. Sakura sentiu uma sensação de pânico. De repente percebeu que seu corpo parecia estranho. Fazia algum tempo que não tinha seu ciclo habitual e vinha tendo crises de náusea ultimamente. Como ninja médica, ela sabia muito bem o que esses sintomas significavam. De jeito nenhum. Não pode ser. Uma onda de ansiedade a invadiu ao se lembrar da última vez. Não haviam tomado precauções. Naquela ocasião, Ino estava com ela, então ela não conseguiu comprar nada para evitar isso. Depois, com todas as viagens, ela perdeu completamente a chance. Uma premonição terrível se formou em sua mente. Sem perder tempo, Sakura discretamente comprou um teste de gravidez e, nervosa, levou ao consultório para verificar. Seu coração batia forte enquanto ela esperava, rezando silenciosamente para que tivesse cometido um erro, para que o pior não tivesse acontecido. Mas quando ela olhou para o resultado, ela congelou, levando a mão à testa em choque. Ela estava grávida. Capítulo 417. Sakura ficou congelada em seu assento por quase 10 minutos antes de lentamente recuperar os sentidos. O que devo fazer? Ela agarrou a cabeça, angustiada. Seu primeiro pensamento ao descobrir a verdade foi interromper a gravidez. No entanto, o aborto exigiu cirurgia, o que envolveu outros ninjas médicos. Embora um clone das sombras pudesse tecnicamente realizar o procedimento, a dor intensa em seu corpo real poderia atrapalhar a precisão do clone. Ela poderia até suportar, mas não podia correr esse risco. Tsunade havia lhe ensinado que não havia margem para erros em cirurgias. Quanto a medicamentos, o mundo ninja nunca havia desenvolvido nenhum para esse fim. Não havia demanda, então não havia pesquisa. Mesmo que Sakura tivesse aprendido muito sobre medicamentos com Tsunade, ela não seria capaz de desenvolver um a tempo. O que eu faço? Ela desabou sobre a mesa, sentindo-se impotente. Inúmeras figuras passaram por sua mente: Shizune, Tsunade. Mas se ela pedisse ajuda a elas, não conseguiria manter isso em segredo. Se Sasuke descobrisse, ela não conseguia nem imaginar o que aconteceria. A mente de Sakura estava uma bagunça, completamente sobrecarregada pela incerteza. Mas depois de ficar sentada em seu escritório por meio-dia, um pensamento lhe ocorreu de repente. Uchiha Yoichi. Foi tudo culpa dele. A raiva em seu coração explodiu. Ela sabia que era a maior culpada por ter entrado no quarto errado naquela noite, mas naquele momento era apenas uma mulher enfurecida. Decidida a confrontar Yoichi sobre esse assunto, Sakura imediatamente se levantou e saiu. Sakura? Aonde você está indo? Shizune tinha acabado de chegar e ficou surpresa ao ver Sakura indo embora. Desculpe, tenho algo urgente para resolver.
Cuidarei de tudo quando voltar, respondeu Sakura com um sorriso forçado antes de sair rapidamente. Shizune a observou sair correndo, confusa. O que deu nela? Saindo do hospital de Konoha, Sakura não hesitou e correu em direção à farmácia de Yoichi. Rapidamente, ela chegou e abriu a porta. Ding-dong. O sino dos ventos na entrada tocou, um sinal para os clientes. Sakura entrou e esperou no primeiro andar. Momentos depois, Yoichi desceu do andar de cima. Ele estivera em sua dimensão Kamui, deixando apenas um clone das sombras ali. Mas ao sentir a chegada de Sakura, ele saiu da dimensão. Fingindo surpresa, Yoichi perguntou, Sakura? O que há atrás aqui? Precisa de algum remédio secreto? Remédio secreto, minha bunda. Sakura estalou os dentes antes de perceber que se gritasse ali, os transeuntes poderiam ouvir. Rapidamente agarrou Yoichi pelo colarinho e o puxou em direção à escada. Lá em cima. Precisamos conversar. O que houve? Embora pudesse ter se libertado facilmente, Yoichi a seguiu até o segundo andar. Ao expandir seu campo sensorial, ele rapidamente entendeu por que ela estava ali. A tênue energia vital em seu abdômen inferior. Era inconfundivelmente uma gravidez. E a julgar pela cronologia, era daquela noite na pousada de águas termais na Terra das Águas Quentes. Ao chegar ao segundo andar, Yoichi continuou sua encenação, fingindo estar confuso. O que houve, Sakura? O que você precisa me dizer? Claro que tem alguma coisa. Sakura cerrou os dentes com a voz trêmula. O quarto estava impregnado do rico aroma de ervas medicinais, mas nada disso lhe importava naquele momento. Se não lidasse com aquilo direito, toda a sua família estaria arruinada. Estou grávida. Grávida? Yoichi desempenhou seu papel com perfeição, seu rosto demonstrando genuína confusão e descrença. Então, como se tivesse compreendido, apontou para si mesmo. Meu? Sakura fervia, reprimindo a raiva. Naquela noite, aconteceu. Dessa vez. Sim, é possível. Yoichi coçou o queixo, pensativo, antes de perguntar, só para ter certeza. Sakura, desde que voltou da Terra das Águas Quentes, você e seu marido. Ele parou de falar, mas Sakura sabia exatamente o que ele estava perguntando. Uma onda de constrangimento a atingiu, mas ela ainda respondeu, não. Sasuke-kun tem estado ocupado. Nenhuma vez em mais de um mês. Ino e eu mal conseguimos passar um dia sem. Calha a boca. Você não pode comparar isso com aquilo. Sakura estava furiosa e perturbada. Desde que retornará da Terra das Águas Quentes, ela se perguntava se Yoichi era algum tipo de viciado nesse tipo de coisa. Ele já havia passado horas com Ino na fonte termal, mas naquela mesma noite recorrerá a ela, e a situação durará ainda mais. Não fazia sentido. Como ninja médica, ela tinha um profundo conhecimento da anatomia humana, mas toda vez que se lembrava daquela noite, não conseguia deixar de se sentir profundamente envergonhada. Ainda assim, não era hora para tais pensamentos. Reprimindo a vergonha e a raiva, ela olhou Yoichi nos olhos e perguntou, não posso ter esse filho. Você tem algum jeito de se livrar dele? Yoichi fingiu estar chocado e balançou a cabeça rapidamente. Eu? Não sou um ninja médico, não sou especialista nisso. Se for cirurgia, você é muito mais habilidoso do que eu. Não posso. Se eu passar por uma cirurgia, vou precisar de outra pessoa. Não tem como esconder. E sem um motivo válido, quem faria essa operação para mim? Sakura balançou a cabeça. O mundo ninja tinha uma população pequena, e crianças eram muito valorizadas, especialmente entre os clãs ninjas. Como Uchiha Sakura, se ela tentasse se livrar de seu filho, até Naruto começaria a fazer perguntas. Você pesquisa remédios secretos o tempo todo. Você realmente não tem nada para isso? Qualquer coisa, qualquer método, não importa o que seja, contanto que funcione. A voz de Sakura tornou-se desesperada e frenética. Ela só queria que aquilo acabasse logo. Por que eu teria algo assim? Retrucou Yoichi. Eu só desenvolvo o que é necessário. Viajei pelo mundo ninja sozinho por anos. Nunca passei por uma situação como essa antes. Mas não entre em pânico ainda. Pode haver uma solução. A voz calma dele aliviou de alguma forma a ansiedade de Sakura. Ela respirou fundo, recuperando lentamente a compostura. Assim que viu sua angústia diminuir, Yoichi continuou. O que aconteceu foi um acidente. Mas já que nós dois queremos resolver isso, tenho algumas sugestões. Primeiro, ele enfiou a mão na manga e tirou um pequeno frasco. Este é um remédio secreto. Se você levar para casa e der ao seu marido, ele vai cair num sono profundo e não vai se lembrar de nada no dia seguinte. É aí que você vai dizer a ele que já fez isso ontem à noite. O rosto de Sakura ficou vermelho de fúria e vergonha. Você está me pedindo para mentir para o Sasuke? Calma, Sakura. Este é o último recurso. Se não encontrarmos outra maneira de lidar com a criança, esta pode ser a única opção. Ou você tem alguém que possa fazer a cirurgia para você. Yoichi falou em um tom suave, embora soubesse muito bem que Sakura não conseguiria fazer isso em outro lugar. Eu também vou dar uma olhada. Se eu encontrar uma solução melhor, te aviso. Mas isso é para proteger sua família, Sakura. Você entendeu? Mas, enganar Sasuke, isso era algo que ela não podia aceitar. Mas se não o fizesse, toda a sua família poderia ruir. Enquanto ponderava suas escolhas, imagens de Sarada, Ino e outras pessoas passaram por sua mente. Seu coração doeu. Depois de uma longa luta interna, ela finalmente tomou sua decisão. Eu entendo. Se ela dissesse a verdade, as consequências seriam desastrosas. Afetaria muita gente. Isso era algo que Sakura não suportava. A única opção era enganar. Capítulo 418. Sasuke, você está acordado? Cedo pela manhã, Sasuke acordou com o som da voz de Sakura. Instintivamente virou a cabeça e a viu se vestindo. Mas após um breve olhar, desviou o olhar. No entanto, assim que desviou o olhar, a dúvida surgiu em sua mente. Nós fizemos aquilo ontem à noite? Caso contrário, por que Sakura estaria se vestindo estando nua? Sakura, ontem à noite nós
Ah, Sasuke-kun, não fale sobre isso, interrompeu Sakura, forçando uma expressão tímida e envergonhada para mascarar a profunda culpa em seu coração. Ao ver a reação dela, Sasuke naturalmente presumiu que eles realmente tinham passado a noite juntos. Com esse pensamento, memórias fragmentadas emergiram em sua mente. Essas memórias não deveriam existir, mas o remédio secreto de Yoichi havia feito seu trabalho. Criou falsas lembranças, levando Sasuke a acreditar que o que nunca aconteceu realmente aconteceu. Mais importante ainda, Sasuke confiava plenamente em Sakura. Ele não conseguia imaginar que ela mentiria para ele. Esse pensamento nunca lhe passou pela cabeça. Depois que Sakura terminou de se vestir, Sasuke saiu da cama e vestiu suas roupas também. Desculpe, Sakura, preciso sair da vila hoje. Está tudo bem, Sasuke-kun. Sua missão é importante, mas por favor, tome cuidado por aí. E não se esqueça de levar o remédio secreto com você. O coração de Sakura estava pesado de culpa em relação a Sasuke, então sua preocupação por ele parecia ainda mais séria do que o normal. Eu cuidarei bem de Sarada enquanto você estiver fora. Sim, estou contando com você. Com essas palavras, Sasuke terminou de se arrumar e saiu de casa. Assim que ele se foi, Sakura sentou-se fracamente na cama, sentindo-se dominada pelo medo e pela culpa. Ela estava com medo de que Sasuke descobrisse sua mentira, mas agora parecia que ele acreditava nela. Sinto muito, Sasuke-kun. Ela murmurou para si mesma com a voz quase inaudível. Ela nunca quis enganar Sasuke, mas para proteger sua família e Sarada, não tinha outra escolha. Sua mão foi até o abdômen. Ela precisava encontrar um jeito de lidar com a gravidez. Além de depender de Yoichi, precisava começar a se preparar também. Depois de preparar o café da manhã e se despedir de Sasuke e Sarada, Sakura foi para o hospital de Konoha. Entretanto, no momento em que ela se sentou em seu escritório, Shizune entrou com alguns documentos. Sakura, temos um período agitado pela frente. Este é um pedido que a vila acabou de aceitar. A companhia comercial Aoki quer contratar ninjas médicos para os esforços de socorro em áreas gravemente afetadas. Precisamos enviar pelo menos 30 médicos. Companhia comercial Aoki? Isso me parece familiar. Ah, eles vendem aqueles celulares laranja, né? E são eles que financiam o drama da Hinata. Mas por que eles, de repente, iriam querer contratar ninjas médicos para trabalhos humanitários? Sakura franziu a testa, confusa, mas olhou para o pergaminho da missão de Naruto. Eles só precisavam enviar 30 ninjas médicos, e a compensação era generosa, embora o trabalho exigisse viajar para vários locais. Shizune deu de ombros. Não tenho certeza, mas parece um golpe publicitário para o drama e os celulares deles. Eles provavelmente querem melhorar a imagem fazendo algum trabalho de caridade. Entendo. Mesmo assim, enviar 30 pessoas deixará o hospital de Konoha com um pouco de falta de pessoal. Mesmo assim, Sakura rapidamente selecionou os 30 ninjas médicos para a missão. Assim que a equipe foi confirmada, ela e Shizune foram informá-los. Felizmente, a missão duraria apenas um mês. O que Sakura não percebeu foi que todo esse arranjo havia sido orquestrado pelo clone Tenseigan de Yoichi na noite anterior. Ao reduzir a equipe do hospital, Sakura ficaria mais ocupada. Com tanta coisa para fazer, ela não teria tempo para lidar com a gravidez, o que a forçaria a depender dele, ou simplesmente aceitar ter o filho. Naquele momento, Yoichi, que estava refinando remédios, recebeu notícias da situação do hospital. Um leve sorriso surgiu em seus lábios antes de voltar a se concentrar em sua fornalha de alquimia. Ele estava refinando uma pílula de 5ª categoria, uma que garantiria o desenvolvimento saudável do feto. Assim que Sakura tomasse, a criança nasceria em segurança e até acumularia poderes extraordinários desde a infância. Se o filho de Temari foi intencional, então a gravidez de Sakura foi puramente um acidente. Aquela noite tinha sido apenas um momento de indulgência. Ele não esperava que resultasse nisso. Mas dizer que aconteceu uma vez não era totalmente correto. Foram 4 ou 5 vezes pelo menos. Com essa criança, quem sabia que oportunidades poderiam surgir no futuro? Suprimindo o sorriso, Yoichi se concentrou em refinar a pílula. As 5 grandes vilas Shinobi eram uma força formidável, especialmente quando unidas. Assim que obtiveram uma pista sobre o paradeiro de Kara, não demorou muito para encontrá-los. Notavelmente havia pessoas dentro de Kara que queriam Ishiki Otsutsuki morto. Graças aos vazamentos deliberados de Amado, as 5 grandes nações logo descobriram a localização da base central de Kara. A dimensão de bolso de Ishiki não era mais viável. Sasuke a havia marcado completamente. Restavam apenas as bases dentro do mundo ninja. Embora bem escondida, qualquer base no mundo ninja ainda precisava de recursos. Contanto que tivessem linhas de suprimentos, não poderiam escapar da detecção para sempre. Depois que a localização de Kara foi confirmada, as 5 grandes nações mobilizaram suas forças de elite, incluindo os 5 Kaji e Sasuke, para um ataque em grande escala. Jigen era poderoso, mas seu corpo já estava se deteriorando e ele ainda não havia cultivado Kavaki adequadamente. Kavaki tinha acabado de receber a marca do karma, e os dados de Ishiki ainda não haviam sido totalmente integrados. Se Jigen morresse agora, Kavaki precisaria de um longo período antes que seu karma fosse totalmente ativado. Durante esse tempo, Kavaki ficaria fraco e se ele fosse morto, Ishiki Otsutsuki seria completamente apagado. Portanto, a prioridade de Jigen era Kavaki. Perder as 10 caudas era uma coisa, elas poderiam ser recuperadas ou cultivadas novamente. Mas se Kavaki morresse, a existência de Ishiki chegaria ao fim. Quando as 5 grandes nações lançaram seu ataque, Yoichi imediatamente sentiu. No entanto, decidiu não intervir pessoalmente. Seus clones Kamui e Tenseigan seriam suficientes para incitar o caos. A batalha entre Kara e as 5 grandes nações foi brutal, mas as forças Shinobi tinham uma clara vantagem. As habilidades de Daimon eram conhecidas, então ele foi designado para Naruto, enquanto Sasuke enfrentava Jigen. Sasuke, agora totalmente recuperado e com vastas reservas de chakra, havia recuperado sua força máxima.
Com usos repetidos de Amenhotep, ele se mostrava um oponente formidável. Mesmo depois de liberar seu karma e explorar o poder de Ishiki, Jigen só conseguiu lutar contra Sasuke até a morte. E com a imprevisibilidade de Amenhotep, ele escapou da morte por pouco várias vezes. À medida que a batalha se intensificava, o campo de batalha se dividiu em várias escaramuças, e vários confrontos foram rapidamente resolvidos. As forças Shinobi, incluindo os outros 4 Kage, ganharam vantagem. Os Kage, tendo consumido o remédio secreto de Yoichi previamente, dominaram os ciborgues Kara. Embora alguns ciborgues fossem quase tão fortes quanto Jigen, eles ainda eram contidos pelos Kage. No final, restaram apenas Code, Eida, Daimon e Jigen. Todos os outros em Kara estavam mortos ou capturados. Amado e Koji Kashin já haviam fugido, sem sequer tentar resistir. Com Code e Jigen enfrentando dificuldades e o Shinobi ganhando reforços, Code estava rapidamente perdendo terreno. A batalha de Daimon com Naruto foi intensa. Desesperado para alcançar Eida, ele lutou ferozmente, mas Naruto se recusou a deixá-lo passar. Conhecendo as habilidades de Daimon, Naruto confiou em seu imenso chakra e orbes da busca da verdade para restringir seus movimentos em vez de atacar diretamente. No entanto, o campo de batalha de Eida estava completamente paralisado. Sua habilidade impedia que alguém a machucasse. Embora ela fosse fraca em combate direto, ninguém ousava atacá-la. Shikamaru, analisando a situação de longe, rapidamente ajustou sua estratégia. Eida deveria ser contida, não atacada. Embora não pudessem machucá-la, eles poderiam pelo menos prendê-la. Apesar de todos os esforços, Jigen e Code conseguiram escapar, abandonando Daimon e Eida. Para 5 grandes nações, a operação foi, em última análise, um fracasso. Seu objetivo era eliminar Jigen, não apenas destruir uma base Kara. E enquanto Jigen vivesse, ele sempre poderia reconstruir. Mas por enquanto, as forças de Kara haviam sido dizimadas. O mundo Shinobi só precisava caçar os remanescentes. Se encontrassem Jigen, Sasuke e Naruto atacariam imediatamente. De volta a Konoha, Yoichi recebeu as memórias de seu clone Kamui e começou a pensar. Então, eles os trouxeram de volta, hein? Capítulo 419. Pouco depois de Sakura partir, ainda agarrada ao seu último resquício de esperança, os Shinobi de Konoha bateram na porta de Yoichi. O ninjutsu era ineficaz contra as habilidades surreais de Eida e Daimon. Nem mesmo o Rinnegan de Sasuke resistiu, e Naruto sucumbiu ao charme de Eida. Diante dessa situação, as 5 grandes vilas Shinobi perceberam que precisavam de uma solução que fosse além dos métodos tradicionais Shinobi, então recorreram a Yoichi. Embora tivessem cessado temporariamente as hostilidades com Eida e Daimon, as 5 grandes vilas ainda estavam interessadas em eliminá-los. A capacidade de encantar a todos, independentemente do gênero, era uma ameaça avassaladora. O fato de Eida e Daimon terem feito parte de Kara só piorava a situação. Mesmo que alegassem não ter lealdade a Kara, a possibilidade de Jigen manipulá-los no futuro era um risco que as 5 grandes nações não podiam correr. Então, gostaríamos de perguntar se você tem uma maneira de libertar Naruto e Sasuke dessa condição. Por favor, Yoichi-san, contamos com você. Shikamaru curvou-se profundamente para Yoichi. Embora sempre desconfiasse das verdadeiras intenções de Yoichi, naquele momento não tinha escolha a não ser pedir sua ajuda. Os 5 Kages já haviam sido temporariamente destituídos de sua autoridade. A liderança havia caído nas mãos de seus segundos em comando, os únicos que não foram afetados pelo charme de Eida. Não havia outro jeito. Até Naruto e Sasuke, apesar de seu imenso chakra, lutavam para resistir. Outros líderes já haviam sucumbido completamente. Que habilidade incrível! Parece ainda mais opressiva que a do Ishiki. Está praticamente no mesmo nível dos poderes do Otsutsuki. Yoichi coçou o queixo, fingindo estar preocupado. Após um breve momento de reflexão, ele falou: deixe-me conhecê-los primeiro. Sem investigação, sem solução. Mas se estamos falando de habilidades de encantamento, então provavelmente está ligado à mente. Felizmente, os Onmyoji são especialistas em técnicas mentais. Yoichi, você tem certeza? Talvez você não devesse ir, interrompeu Ino, ansiosa, antes que ele pudesse terminar. Se até Naruto e Sasuke caíram nessa, e se você? Relaxe, estou confiante nas minhas defesas mentais. Yoichi a tranquilizou com um sorriso. Shikamaru, observando a reação de Ino, suspirou interiormente. Então ela e Sai realmente se separaram. A maioria das pessoas suspeitava disso, mas nem Ino nem Sai jamais confirmaram abertamente. Durante a última batalha, Sai também foi vítima da habilidade de Eida, mas Ino não demonstrou a menor preocupação por ele. Isso dizia muito. Depois que Yoichi tranquilizou Ino, Shikamaru o conduziu até o local onde Eida e Daimon estavam presos. Ino, no entanto, não os acompanhou. Ela sabia muito bem que a habilidade de Eida funcionava com todos. Do lado de fora de uma luxuosa vila, Shikamaru parou e gesticulou. Eles estão lá dentro. Temos Shinobi posicionados ao redor do perímetro, mas além daqueles que observam à distância, os outros provavelmente já são prisioneiros de Eida. Então, eles são basicamente os guardas pessoais dela agora. Que habilidade ridícula! Yoichi suspirou internamente. Seu clone Kamui já havia vasculhado a base de Kara e até capturado Amado, mas a dimensão de Jigen ainda escondia o cadáver de Shibai Otsutsuki. Se ele quisesse o corpo de Shibai, precisaria forçar Ishiki a entregá-lo. Caso contrário, extrair essas habilidades não seria fácil. Matar Ishiki transformaria seu corpo em pó, tornando-o inútil. Tudo bem, estou entrando. Com isso, Yoichi entrou na vila.
Quando ele passou por algum shinobi de Konoha, eles mal o reconheceram antes de retornarem às suas expressões atordoadas e apaixonadas. Todos os seus pensamentos consumidos por Eida. Ao chegar à sala de estar, Yoichi finalmente avistou Eida e Daimon. Naruto estava parado perto de uma janela ao longe, visivelmente lutando para manter o controle da situação. Você trouxe alguém novo. Este é seu último recurso? O olho direito de Eida se moveu, revelando um padrão único, seu Senrigan. Ao ativá-lo, ela olhou para o passado de Yoichi. Você se escondeu bem, ela comentou friamente. No momento em que ela falou, Yoichi estreitou os olhos. Ela consegue ver o passado. Uma intenção assassina passou brevemente por sua mente. Ino, Shikamaru pode me ouvir agora? Sim, ele pode. Yoichi, você está bem? Estou bem. E acho que sei como quebrar o feitiço. Tão rápido? Yoichi-san, qual é o método? A voz de Shikamaru, transmitida através do jutsu de comunicação mente-corpo de Ino, estava carregada de urgência. Ele estava desesperado para libertar Naruto e os outros. Simples. Basta matá-la. Depois que ela morrer, sua habilidade desaparecerá com o tempo. Matá-la? É tão fácil assim? Shikamaru deixou escapar seu choque, esquecendo-se momentaneamente de si mesmo. Eida, é claro, o observava com sua Senrigan. No momento em que Shikamaru falou, ela soube o que estavam planejando. Então, você planeja me matar? Acha mesmo que consegue? Só um homem Oji? Shikamaru percebeu imediatamente seu erro, mas antes que pudesse reagir, o rosto de Daimon se contorceu de fúria. Vocês, seus desgraçados, nunca tiveram a intenção de honrar a trégua. Vocês mentiram. Daimon se levantou do sofá e avançou contra Yoichi, decidido a eliminá-lo. Pare, Daimon. Não. Naruto-kun, por que você não fica de fora dessa? Antes que Naruto pudesse intervir, a voz de Eida soou. Naruto hesitou, o rosto contorcido em conflito. Aquele breve momento de hesitação lhe custou a chance de bloquear Daimon, mas Yoichi não precisava da proteção de Naruto. Daimon investiu contra ele, mas Yoichi já havia decidido como lidar com ele. Bum! A cabeça de Yoichi explodiu. Entretanto, em vez de sangue coagulado, brasas douradas irromperam, espalhando-se pela sala. A habilidade de Daimon foi ativada no último momento, refletindo a intenção assassina que Yoichi tinha por ele. No entanto, perder a cabeça não significou a morte para Yoichi. Seu corpo permaneceu ereto, interceptando o chute de Daimon com um braço enquanto o outro se transformava em uma lâmina flamejante, apunhalando direto no peito de Daimon. O que? Naruto e Eida ficaram atordoados. Não conseguiam acreditar no que estavam presenciando. Mesmo sem cabeça, Yoichi ainda estava lutando. Que diabos está acontecendo? Daimon estava igualmente confuso. Mas sua habilidade já havia sido ativada uma vez. Não conseguia repelir outro ataque imediatamente. A lâmina flamejante mergulhou no peito de Daimon. Droga! Daimon tentou retaliar, mas a dor e o calor intenso dominaram. Era a chama dourada do Imperador, um fogo sobrenatural que devorava energia interna, como chakra e ki. O corpo de Daimon queimou em chamas douradas, reduzindo-o a restos carbonizados em segundos. Enquanto Daimon morria, a cabeça de Yoichi se reformou como se nada tivesse acontecido. Bem, já é um a menos. Jogando casualmente para longe os restos mortais de Daimon, Yoichi se virou para Eida. Ela ficou paralisada, com os olhos arregalados de descrença. Não queria aceitar que Daimon estivesse morto. Em sua mente, ele deveria ser intocável. Nem mesmo Jigen conseguirá machucá-lo. Agora é a sua vez, disse Yoichi, caminhando em sua direção. Naruto rapidamente se moveu para bloqueá-lo. Espere, Yoichi. Concordamos com um cessar-fogo. Okage Dono, você ainda está sob o encanto dela. Se conseguir resistir, vá embora imediatamente. Naruto-kun, ele está tentando me matar. Por favor, pare-o. Naruto hesitou, então cerrou os punhos e disse, demos nossa palavra de trégua. Temos que honrá-la. Observando isso, Shikamaru cerrou os dentes. Droga, Naruto caiu fundo demais. Enquanto isso, Eida aproveitou a oportunidade para voar para longe. Bum! Yoichi explodiu em inúmeras faíscas de fogo, inundando a sala. Corra, Eida! Naruto invocou braços de chakra dourados para bloquear as chamas, mas algumas ainda escaparam. Antes que Eida pudesse escapar, as chamas douradas a envolveram. Não! Bum! Em segundos, ela foi reduzida a cinzas. Naruto, enfurecido, virou-se para Yoichi. Você a matou. Calma, Okage Dono. Você ainda está sob a influência dela, mas ela vai passar. A voz de Yoichi carregava um sutil efeito hipnótico, acalmando Naruto lentamente. Depois de um momento, Naruto exalou profundamente. Desculpe, Yoichi-san. Me perdi por um momento. Shikamaru, chegando momentos depois, olhou para Yoichi com uma cautela renovada. Ele os matou tão facilmente. Quão forte ele é? Capítulo 420. Sakura agarrou Yoichi pelo colarinho com raiva. Seu abdômen inferior já estava ligeiramente saliente. Ela estava grávida há quase 3 meses. Àquela altura, não havia como interromper a gravidez. Sua família e o restante da vila já sabiam da existência da criança e haviam dado suas bênçãos. O clã Uchiha era escasso em número, então a gravidez de Sakura foi vista como uma forma de fortalecer o clã. Yoichi fingiu impotência e disse, Sakura-san, você não pode esperar que alguém desenvolva um abortivo perfeito em apenas alguns dias. Essa é uma exigência irracional. Além disso, você poderia ter testado com antecedência. Qual a utilidade de dizer isso agora? Eles já sabem. Sakura se sentia completamente impotente. Arrependia-se de tudo, se ao menos não tivesse ido às fontes termais no país das águas quentes com Ino. Se não tivesse entrado no quarto errado naquela noite, não teria se perdido para Yoichi e definitivamente não estaria grávida dele agora.
Nessa situação, a única opção é manter segredo, Sakura-san. Não direi nada. As palavras de Yoichi deixaram Sakura sem outra escolha. Não havia segunda opção, a menos que ela tivesse coragem de confessar a Sasuke. Mas se fizesse isso, sua família e suas amizades seriam completamente destruídas. Sakura sentou-se fracamente na cadeira, em silêncio por mais de 10 minutos. Então levantou-se, com os olhos cheios de determinação enquanto encarava Yoichi e dizia: eu darei à luz esta criança, mas ela terá o nome Uchiha. Tudo bem. Não me importo muito com o sobrenome do meu filho. Não importa se a criança se chama Uchiha ou não. Depois que a criança nascer, você não poderá vê-la. De todas as formas, esta criança será minha e de Sasuke. Você não tem nada a ver com isso. Sakura o interrompeu com firmeza, cerrando os punhos levemente, nervosa. No mundo ninja, algumas pessoas valorizavam muito linhagens e descendentes. Ela não tinha certeza se Yoichi era uma delas. Afinal, a culpa tinha sido dela desde o início. Suas exigências agora já eram um tanto irracionais, chegando até a ultrapassar os limites. Você pode decidir o que quer. Eu pretendo me casar com a Ino de qualquer maneira. Não quero que isso se torne um grande problema, então manter segredo é a melhor opção. Ao ouvir a resposta de Yoichi, Sakura respirou fundo de alívio. Assim, ela poderia se sentir mais tranquila. Enquanto o segredo permanecesse escondido, esse assunto nunca viria à tona. Estou indo embora. Após receber a resposta de Yoichi, Sakura se virou para sair. No entanto, quando estava prestes a sair, parou de repente e se virou ligeiramente. Mais uma coisa, quando a situação do Sasuke vai se resolver? Ele ainda está pensando na Eida. Nara Shikamura já deveria ter te contado, respondeu Yoichi casualmente. Dentro de alguns meses, o efeito do feitiço sobre eles desaparecerá. Alguns ninjas provavelmente já se recuperaram. No entanto, Naruto e Sasuke foram afetados mais fortemente pela habilidade de Eida. Ela deve ter amplificado inconscientemente seu efeito sobre eles para sobreviver. A habilidade de Eida era mais forte entre as concedidas por Otsutsuki Shibai. Embora ela não pudesse controlá-la perfeitamente, ainda conseguia aprimorá-la inconscientemente. Se fosse o próprio Otsutsuki Shibai usando a habilidade, até Yoichi poderia ter sido afetado. Mas o nível de vida de Eida era muito baixo, ela não conseguia nem influenciar um Otsutsuki. Com a morte de Eida, sua habilidade se dissiparia gradualmente. Não havia necessidade de se preocupar muito. No entanto, Sakura e Hinata ainda poderiam ter dificuldades. Mesmo que fosse por influência externa, que esposa estaria disposta a ver o marido pensando constantemente em outra mulher? Apesar de seus melhores esforços para suprimir isso, Sasuke e Naruto às vezes revelavam, sem querer, seu desejo por Eida. Agora que Kara havia sido exterminada com apenas Jigen e Code ainda livres, o mundo ninja estava essencialmente livre de grandes ameaças. Para 5 grandes vilas Shinobi, destruir Kara havia sido sua maior vitória. Embora ainda considerassem os 2 clones de Yoichi como grandes inimigos, enquanto permanecessem inativos por um longo período, as vilas acabariam baixando a guarda. Nesse ponto, Yoichi não tinha intenção de deixar as vilas lidarem com Jigen. Ele planejava resgatar pessoalmente o cadáver de Otsutsuki Shibai da dimensão Daikokuten. Além disso, Amado e Koji Kashin já haviam sido interceptados por seu clone Kamui. Após extrair os dados tecnológicos de Amado, Yoichi simplesmente os deixou ir. Embora não se considerasse uma boa pessoa, ele não era alguém que matava indiscriminadamente. Ele havia eliminado Eida decisivamente por causa de sua habilidade perigosa e personalidade arrogante. No momento em que se conheceram, ela disse uma frase que sugeria que ela havia usado sua Senrigan para ver o passado de Yoichi, e que havia se interessado muito por isso. Para Yoichi, qualquer coisa que pudesse representar uma ameaça precisava ser apagada. Mesmo que Eida não tivesse ameaçado sua vida diretamente, qualquer forma de perigo aos seus interesses ainda era inaceitável. Quanto a Amado, ele não representava nenhuma ameaça. Seu único objetivo era ressuscitar a filha. Depois de entregar os dados tecnológicos de Kara, ele não tinha mais poder de barganha. Assim, Yoichi fez com que seu clone de Kamui libertasse tanto ele quanto Koji Kashin. 3 anos depois, Academia Ninja. Parabéns! A partir de hoje, vocês são oficialmente ninjas. Aburami Shino subiu ao pódio, dirigindo-se aos alunos à sua frente. Uma onda de nostalgia o atingiu. Há mais de uma década, ele estivera sentado naqueles mesmos assentos, ouvindo Iruka-sensei dizer as mesmas palavras. Agora, era ele quem as proferia. Em seguida, anunciarei as designações dos esquadrões e seus instrutores Jonin. Assim que forem colocados em uma equipe, vocês poderão aceitar missões da vila e aprender diversas experiências com o líder do esquadrão. Shino então leu as designações das equipes, e todos souberam quem seriam seus companheiros de equipe. Pouco depois, os instrutores Jonin começaram a chegar para levar seus alunos embora. À medida que mais e mais alunos iam embora, Boruto se recostou, segurando a cabeça. Finalmente me formei. Vou me tornar um Jonin o mais rápido possível. Shikadai riu ao lado dele. Não se iluda, Boruto. O mais rápido a atingir o nível de Jonin com certeza será Inojin. Ele já tem força de nível Jonin, só precisa de experiência. Ainda temos treinamento pela frente. De jeito nenhum, Shikadai. Você está exagerando. Acabei de tirar nota máxima na aula de combate, respondeu Yamanaka Inojin, rindo e dispensando o assunto com um aceno de mão. Por 3 anos consecutivos, Inojin ficou em primeiro lugar nas aulas de combate prático, graças às suas reservas de chakra e habilidades físicas que superavam em muito seus colegas. No entanto, ele sabia que essa vantagem vinha das pílulas Jonin que sua mãe lhe dera, pílulas que ela havia obtido de outra pessoa. 3 anos se passaram, e a essa altura, Yamanaka Inojin já não ignorava mais o mundo. Em poucos meses, sua mãe se casaria. Embora se sentisse relutante, ele entendia que não podia mudar as decisões dos pais. Pouco tempo depois, Fumamoeji chegou à sala de aula e chamou Inojin, Nara Shikadai e Akimichi Shosho. Após uma breve introdução, o trio Inushika-sho seguiu a antiga tradição de Konoha e passou por um teste.
Quanto aos resultados dos testes, naturalmente, Moeji não tinha nada a criticar. Shikadai e Shosho eram genins competentes, e Inojin era ainda mais forte. O trabalho em equipe deles era excelente. Se Moeji não tivesse pedido uma parada de emergência, ela poderia ter passado vergonha hoje. Após o teste, Moeji pensou em convidá-los para uma refeição para estabelecer sua autoridade como líder. No entanto, Shikadai levantou a mão e disse: "Desculpe, sensei. Preciso ir para casa cedo. Tenho uma irmã mais nova para cuidar, então vou dispensar a refeição. Eu também. Tenho algumas coisas para resolver em casa." "Desculpe, Moeji-sensei", acrescentou Inojin. Recentemente, ele havia se mudado para uma nova casa com sua mãe, a casa de Uchiha Yoichi. Seu quarto ainda estava uma bagunça e precisava de organização. Pensando nisso, Inojin suspirou interiormente. Embora não estivesse feliz com a situação, pelo bem de sua mãe, ele ainda precisava chamar Yoichi de pai. Depois que a equipe se desfez, Inojin chegou rapidamente ao seu novo lar. Quando ele entrou, Ino estava ocupada decorando. Ao vê-lo voltar, ela sorriu e gritou: "Inojin, venha me ajudar a mover este armário." Chegando, Inojin suspirou internamente. Só de ver o sorriso feliz da mãe, era impossível discutir com ela. Não lhe restava outra escolha a não ser deixar de lado a ideia de persuadir os pais a se reconciliarem. "Mãe, se bem me lembro, você deveria estar se mexendo menos agora. Cadê o pai?" "O filho da Temari parece ter um problema de saúde, então Yoichi foi preparar um remédio. Ele me disse para esperar até ele voltar, mas este lugar está uma bagunça, e eu não aguentaria. Decidi arrumar tudo primeiro." Dizendo isso, Ino, brincando, passou o braço em volta do pescoço de Inojin, fingindo estar irritada. "Não subestime sua mãe. Esse pequeno movimento não é nada." Mesmo grávida, só haviam se passado 2 ou 3 meses. Para uma kunoichi, especialmente uma cujo corpo havia sido condicionado à perfeição por Yoichi, essa fase da gravidez era praticamente insignificante. Inojin perguntou curiosamente: "Até a tia Temari vai pedir ajuda ao pai?" Ino bagunçou o cabelo dele e sorriu. "O remédio secreto de Yoichi é o melhor do mundo ninja. Shinobi de outras vilas estão fazendo fila para conseguir um pouco. Para qualquer pai, a saúde do filho é o mais importante." Nos últimos 3 anos, Yoichi desenvolveu vários outros remédios secretos para ajudar crianças com problemas de base, essencialmente aprimorando o elixir da base. Se usado por um período prolongado, uma criança de apenas 5 ou 6 anos poderia atingir o nível Genin, com benefícios a longo prazo para seu crescimento. Por causa desses remédios, Yoichi era muito procurado por Shinobi em todos os lugares. A demanda por seus remédios era infinita. Depois que o relacionamento de Ino com Yoichi se tornou público, muitas pessoas recorreram a ela em busca de ajuda, incluindo membros dos clãs Ino Shikasho. "Entendo." Assentindo, Inojin seguiu as instruções de Ino e começou a arrumar os móveis em sua nova casa. Farmácia Yoichi, entrada do beco. Depois de garantir que ninguém a estava observando, Sakura caminhou rapidamente pelo beco e entrou pela porta dos fundos da farmácia de Yoichi. Nos últimos 3 anos, a farmácia dobrou de tamanho. Yoichi comprou 2 prédios de 3 andares atrás dela e reformou o beco para criar uma entrada discreta para aqueles que preferiam não ser vistos. Desde que dera à luz, 2 anos antes, Sakura havia recuperado a forma. Como uma kunoichi habilidosa em ninjutsu médico, manter a aparência e o físico não era problema. Tendo dado à luz um segundo filho, sua aura se tornará ainda mais cativante. No entanto, ela raramente procurava Uchiha Yoichi. Seus poucos encontros privados tinham sempre um único objetivo, o futuro do filho. Sakura queria a medicina fundamental de Yoichi para seu filho, Uchiha Mirai, o nome que ela dera ao seu segundo filho, simbolizando o futuro do clã Uchiha. Ele também era filho de Yoichi. Nos últimos 3 anos, Sasuke raramente estivera na vila, deixando Sakura sozinha para criar Mirai. Desejando o melhor futuro para ele, ela precisava dos remédios de Yoichi, mas comprá-lo abertamente era impossível. Yoichi produzia apenas uma quantidade limitada a cada ano. Embora pudesse obter um pouco por meio de Ino, nunca era suficiente para as necessidades de Mirai. Foi por isso que ela procurou Yoichi secretamente diversas vezes. Hoje foi mais uma ocasião assim. Se Mirai tivesse usado o remédio até os 4 anos de idade, não precisaria mais dele. Após entrar na farmácia, Sakura subiu para o 3º andar. No entanto, assim que chegou à escada do 2º andar, ouviu algo incomum. Mais devagar. Vá com calma. Ao ouvir a voz da mulher lá de cima, o rosto de Sakura imediatamente ficou vermelho. Ela sussurrou para si mesma, confusa: "Aquela idiota da Ino. Numa hora dessas? Não, espera. Essa não é a voz da Ino." Sakura instintivamente se virou para ir embora, mas de repente percebeu que algo estava errado. Aquela voz pertencia a outra pessoa. Além disso, Ino estava grávida. Não havia como ela estar envolvida em algo tão intenso. Ao perceber isso, a expressão de Sakura se transformou em raiva, raiva de sua melhor amiga. Ino estava grávida, mas Uchiha Yoichi ainda estava saindo com outra mulher? E aqui mesmo na farmácia dele? Sua raiva aumentou. Incapaz de se conter, Sakura girou nos calcanhares e subiu as escadas correndo. Capítulo 421. Meio mês depois, um casamento aconteceu em Konoha. Embora tenha sido realizado discretamente, muitas pessoas enviaram suas bênçãos e presentes. Todos os presentes eram amigos próximos de Yamanaka Ino. Mesmo aqueles que não puderam comparecer pessoalmente enviaram presentes de casamento. Parabéns, Ino. Sakura falou com um sorriso, embora suas emoções fossem complexas. O sorriso que ela exibia era totalmente forçado. Nas últimas 2 semanas, Yoichi a procurou 2 vezes. Obrigada, Sakura. Vestida com um vestido de noiva branco puro, Ino se jogou nos braços de Sakura, rindo alegremente. Hoje, ela estava mais feliz do que nunca, recebendo até a bênção de sua amiga mais querida. Yoichi se aproximou e disse: "Bem-vinda, Sakura-san." Ino, mais alguns convidados chegaram.
Ah, é o clã Yamanaka. Vou cumprimentá-los. Yoichi, me ajude a trazer Sakura para dentro. Ino olhou para os convidados antes de lançar um olhar de desculpas para Sakura e seguir em direção à entrada em seu vestido de noiva. Assim que Ino desapareceu de vista, Sakura cerrou os dentes e sussurrou para Yoichi, seu desgraçado, não machuque Ino. Yoichi sorriu e respondeu, contanto que você não diga nada, farei de Ino a mulher mais feliz do mundo. Ela é diferente de você e Temari. Seu desgraçado. Sakura cerrou os dentes e cerrou os punhos. Mas havia muita gente por perto, então, no fim, ela afrouxou o aperto e seguiu Yoichi para dentro de casa. O casamento transcorreu sem problemas. Muitas pessoas lhe deram os parabéns e pela primeira vez, Yoichi presenciou um casamento em que era o noivo. Em seu mundo original, seu relacionamento com Mikoto e Mina havia se formado naturalmente, e eles nunca haviam realizado uma cerimônia formal. A residência onde o casamento foi realizado ficava em uma área tranquila e espaçosa de Konoha. Assim que a cerimônia terminou, os convidados se dispersaram gradualmente. Naquela noite, Yoichi e Ino completaram a etapa final do casamento. O quarto deles tinha vários selos yin-yang, isolando completamente os sons internos. Muitas pessoas estavam inquietas naquela noite. Na casa dos Nara, depois de colocar Ariko para dormir, Temari não pôde deixar de sentir uma pontada de ciúmes. Ao ver o sorriso radiante no rosto de Ino naquele dia, ela invejou. Enquanto observava da multidão, ela chegou a se perguntar, e se fosse ela quem estivesse de vestido de noiva branco? Em outro lugar, no fundo de uma taverna, tarde da noite, Sai bebia, tentando se embriagar. Mas ele amaldiçoou seu treinamento de raiz, a resistência ao álcool que havia desenvolvido tornava quase impossível que ele se embriagasse, não importava o quanto bebesse. Após o casamento de Yoichi e Ino, o mundo ninja permaneceu relativamente pacífico. Amado havia desertado para Konoha 2 anos antes. Buscando proteção após ser forçado pelo clone Kamui de Yoichi a entregar os dados tecnológicos de Kara e expor o paradeiro de Cold. Amado estava profundamente preocupado com sua própria segurança. Ele também esperava usar os recursos de Konoha para pesquisar uma maneira de ressuscitar sua filha. No entanto, esse desejo jamais se realizaria. Cold já havia sido morto pelo clone Kamui de Yoichi, e o cadáver de Otsutsuki Shibai havia sido recuperado da dimensão Daikokuten. Todas as ameaças reais ao mundo shinobi haviam desaparecido. Apenas as 5 grandes nações ainda não sabiam. Elas ainda viam o clone do Kamui e o clone do Tenseigan como inimigos à espreita dentro do mundo shinobi. Sasuke continuava viajando, buscando informações sobre eles, perpetuando ainda mais o mal-entendido. Mas Yoichi não tinha intenção de esclarecer a verdade. Deixe que as 5 grandes nações continuem com seu mal-entendido. Meio ano depois, o terceiro filho de Yoichi neste mundo nasceu, uma menina chamada Yamanaka Yuko. O nascimento de Yuko encheu Ino de ainda mais felicidade. Yoichi desempenhou o papel de marido perfeito, fazendo-a sentir como se estivesse vivendo um sonho. Quando não estava refinando remédios, Yoichi aproveitava a vida com Ino. No entanto, em segredo, ele ainda procurava Temari e Sakura de vez em quando, entregando-se a elas uma vez a cada 2 semanas. Com o passar dos anos, Sakura gradualmente se adaptou a esse relacionamento oculto. O hábito é uma força poderosa. Mais importante, Yoichi conhecia seu corpo por dentro e por fora, proporcionando-lhe um prazer que ela nunca havia experimentado com Sasuke. Embora Sakura ainda amasse Sasuke em seu coração, ela já estava totalmente acostumada ao toque de Yoichi e não resistia mais. Além de Sakura e Temari, Yoichi também encontrou uma oportunidade de se envolver em uma partida amistosa com Hinata. A princípio, Hinata não quis. Mas depois que Yoichi a ameaçou sutilmente, ela cedeu, a contragosto. Sem que eles soubessem, Hanabi finalmente percebeu que algo estava errado. Durante os exames Chunin, Momoshiki e Kinshiki ainda causavam problemas. Porém, dessa vez, Boruto não apareceu para salvar o dia. Naruto e Sasuke derrotaram rapidamente a dupla Otsutsuki sem complicações. Apenas uma única arena de exames foi destruída, nem mesmo Yuko ficou assustada. Com a ameaça Otsutsuki eliminada, o mundo shinobi finalmente entrou em uma era de verdadeira paz. Yoichi e Ino continuaram sua vida de casados em completa felicidade. Quando Ino não estava em missões, passava tempo com Yoichi e Yuko, viajando pelo mundo juntas. Sempre que as pessoas vinham em busca de seu remédio, Ino convencia Yoichi a produzir mais. E depois de pagar um certo preço, Yoichi atendia seu pedido, um de seus pequenos prazeres conjugais. 6 anos depois, ano 89 de Konoha. Yuko entrou na academia ninja, acompanhada por Yoichi e Ino em seu primeiro dia. A essa altura, Inogen tinha quase 20 anos. Com Yuko agora na escola, Ino voltou sua atenção para arranjar o casamento de Inogen. Embora ela tivesse agora 38 anos, sua beleza juvenil não havia desaparecido. Ela ainda parecia ter 20 e poucos anos. Quando as pessoas notaram isso, a pílula de retenção da juventude de Yoichi deixou de ser um segredo. A notícia se espalhou rapidamente e, de repente, Ino se tornou a mulher mais cobiçada entre as esposas da alta sociedade. Todos queriam encontrá-la para um chá e uma conversa. Querendo evitar a comoção, Ino deixou Yuko aos cuidados de Inogen e viajou com Yoichi mais uma vez. 11 anos depois, ano 100 de Konoha. A essa altura, Yuko havia se tornado uma Jonin, e ela, junto com Ariko e Mirai, era reconhecida como uma das jovens shinobi mais fortes de Konoha. Suas habilidades eram tão excepcionais que até mesmo os Jonin de elite tinham dificuldade para resistir a elas em batalha. Konoha ano 150. Parado diante da pedra do Okage, Yoichi olhou para os rostos recém-esculpidos, sentindo seu apego final a este mundo desaparecer. Ino faleceu há 6 meses, pacificamente enquanto dormia. Mesmo na morte, ela manteve a beleza da juventude. Yoichi organizou pessoalmente seu funeral, sem permitir que Inogen ou Yuko interferissem.
Seus 3 filhos estavam todos vivendo bem. Mirai até se tornou a 9ª Hokage. Konoha havia se estabelecido firmemente como centro do mundo shinobi. Com seus laços finais com este mundo rompidos, Yoichi se afastou. É hora de retornar. Ainda falta lidar com um rato, e Mikoto, Mina e Tsunade estão me esperando. De pé na veia do dragão, Yoichi restaurou sua aparência jovem e recuperou seu artefato precioso, Karazuki. Ativar, retornar ao tempo registrado no passado. Capítulo 422. Voltei. Depois de confirmar com Huri e ver o relógio que ele havia acertado antes de partir, Yoichi finalmente teve certeza. Ele havia retornado ao tempo ao qual pertencia originalmente. Apenas um dia havia se passado nessa linha do tempo, mas ele havia passado de 70 a 80 anos naquele mundo futuro. Este é o preço de brincar com as emoções. Lembre-se disso de agora em diante. Yoichi suspirou. Ele já havia perguntado indiretamente a Yamanaka Ino muitas vezes, se ela tivesse uma vida infinita, estaria disposta a deixar tudo para trás e segui-lo para outro lugar? Passando tanto tempo com Ino, ele naturalmente se apegou a ela. Mas pedir que ela abandonasse Inojin, Yuko e todos os seus amigos em Konoha era simplesmente impossível. Não era possível. Mesmo que Yoichi a tivesse levado embora à força, isso teria mudado a personalidade despreocupada e feliz que ela tinha. Então, em vez disso, ele escolheu ficar ao lado dela até o fim da vida dela. Perto do momento de sua morte, Yoichi quase não resistiu à ideia de transferir energia vital para mantê-la viva. Mas Ino segurou sua mão e disse que não se arrependia de nada nesta vida. Com isso, ele descartou a ideia de salvá-la. Quando 100 anos se passaram em Konoha, Yoichi já havia se distanciado de Temari, Sakura e Hinata. Embora os 3 soubessem do relacionamento um do outro com ele, aos poucos se acostumaram. Quando Temari e Sakura se acostumaram com o arranjo, Yoichi acabou incluindo Hinata. Na época, Hinata tinha quase 40 anos, mas ainda era tão tímida que quase desmaiou. No final, foram Temari e Sakura que a tranquilizaram, convencendo-a de que não havia necessidade de medo. Para evitar qualquer colapso emocional que pudesse levá-la à exposição, Temari e Sakura fizeram tudo o que podiam para acalmá-la. No entanto, depois de mais de uma década, Yoichi gradualmente cortou contato com eles. Além da emoção da novidade, seu foco havia se voltado para acompanhar Ino em seus últimos anos. Dito isso, Temari achou difícil abandonar seu apego e seus hábitos, às vezes até mesmo atraindo Sakura para seduzir Yoichi, mal mantendo a conexão entre eles viva. As lembranças do futuro mundo shinobi passaram rapidamente por sua mente. Ele balançou a cabeça, enterrando aqueles longos anos no fundo de sua consciência. É hora de voltar para a vila. O 6º Hokage já deve ter sido escolhido. Relembrando sua partida, Yoichi tinha certeza de que Konoha permaneceria segura. Antes de sua partida, o mundo shinobi havia sido reduzido a apenas Iwagakure e Kumogakure. Como havia se passado apenas um dia, aquelas aldeias provavelmente ainda imploravam a Konoha para não destruí-las completamente. Com a força atual, cabia a Konoha decidir se queriam ou não exterminá-las. Yoichi não tinha interesse em governar o mundo shinobi. Embora tivesse a habilidade, isso só o sobrecarregaria com responsabilidades. Além disso, se ele fizesse tudo sozinho, como a geração mais jovem cresceria? Depois de passar décadas na linha do tempo futura, sua mentalidade mudou. Ele já havia acumulado conhecimento e benefícios suficientes. O que importava agora era consolidar e refinar o que possuía. O mundo shinobi era seu território. Enquanto permanecesse estável, ele poderia deixar Konoha florescer e depois se expandir. Depois de passar algum tempo em Horan, Yoichi alçou voo rumo a Konoha. Antes de partir, reforçou as barreiras de Horan. Um lugar que permitia viagens no tempo deveria ser acessível apenas a ele e a mais ninguém. Viajar no tempo por um único caminho poderia criar grandes perturbações no passado, presente e futuro. Era melhor evitar tais riscos. Konoha havia se tornado uma cidade totalmente modernizada. Chamá-la de vila não era mais exato. A decisão de desenvolvê-la dessa forma fora impulsiva de Yoichi, embora todos os detalhes fossem tratados por seus subordinados. Retornando para Konoha, Yoichi foi direto para casa. A casa parecia vazia. Pela sua percepção sensorial, apenas Mikoto e Yoko estavam presentes. Sua mãe, Tsunade, não estava em lugar nenhum. Ao pousar na sacada e entrar, ele viu uma mulher graciosa se levantando do lado da cama. Mikoto, onde estão todos? Yoichi, você voltou tão de repente? Mikoto ficou momentaneamente surpresa com a pergunta, mas logo sorriu gentilmente. Mina e Kushina foram viajar e Tsunade foi com elas. Mas Yoko queria voltar para dormir, então fiquei para trás para cuidar dela. A Tsunade não faria uma viagem de jeito nenhum. Aquele idiota deve estar num cassino. Yoichi inicialmente quis arrastar Tsunade para fora da casa de jogos, mas logo descartou a ideia. Já que ele próprio havia se tornado tão livre, era justo deixar que aqueles ao seu redor também se entregassem um pouco. Ele estendeu a mão e puxou Mikoto para seu abraço, enterrando o rosto no peito dela. Yoichi, Yoko acabou de adormecer. Sentindo seu calor, o rosto de Mikoto corou enquanto ela o empurrou suavemente. Ao ouvir suas palavras, Yoichi afrouxou o aperto, mas em vez de soltá-la, carregou-a para outro cômodo e mais uma vez enterrou o rosto em seu peito, sem ir mais longe. Simplesmente a segurou ali em silêncio. O que houve, Yoichi? Não é nada, só senti muita sua falta. Faz só um dia. Embora tenha sido isso que Mikoto disse, ela ainda estendeu os braços e envolveu o pescoço de Yoichi. Para Mikoto, Mina e Tsunade, havia se passado apenas um dia. Mas para Yoichi, já fazia 70 ou 80 anos desde a última vez que os vira. Sua saudade deles era imensurável. Ele permaneceu nos braços de Mikoto por 1 ou 2 horas, apenas segurando-a, enquanto ela gentilmente o deixava descansar contra seu corpo.
Ficaram assim até Mina, Kushina e os outros voltarem para casa. Assim que Naruto e Sasuke viram Yoichi, exigiram ansiosamente treinamento. Ao contrário de antes, Yoichi não os empurrou para Itachi ou Kimimaro. Em vez disso, concordou imediatamente prometendo guiá-los depois do jantar. O único assunto pendente para Yoichi era lidar com o Jigen oculto. No entanto, ele conhecia bem a base de Jigen e o espaço onde o 10 Caudas estava aprisionado. Amanhã, ele levaria Kaguya consigo para dar um fim a Ishiki de uma vez por todas. Cuidar de Ishiki finalmente removeria o último espinho no coração de Kaguya. Além disso, Yoichi ainda tinha os restos mortais de Shibai Otsutsuki. Com esse poder como salvaguarda, Kaguya poderia finalmente deixar de lado suas preocupações e se estabelecer no mundo shinobi. Quanto a Yoichi, ele não tinha planos para ações em larga escala nos próximos 20 anos. Expandir-se para o universo era uma tarefa tediosa. Ele só precisava dar as ordens e deixar a próxima geração explorá-lo em seu nome. Seu primeiro dia de volta foi dedicado ao reencontro com a família. No segundo dia, ele acompanhou Kaguya na luta contra Ishiki, permitindo que ela usasse o Tomogoroshi no Aikutsu para eliminar Jigen. No terceiro dia, ocorreu o anúncio do sexto Hokage. O sexto Hokage era Shizui. Embora Navaki também fosse um forte candidato, sua natureza impulsiva o tornava menos adequado. Até mesmo os irmãos Senju, Tobirama e Hashirama preferiam Shizui para o papel. Quanto a Azuma, ele havia desaparecido completamente em segundo plano. Suas esperanças de se tornar Hokage para impressionar Kurenai haviam sido um erro desde o início. Orochimaru, você deveria sair de vez em quando. Navaki disse que quase não te vê mais. Yoichi balançou a cabeça enquanto falava dentro do laboratório de Orochimaru. O homem começava a se assemelhar a um verdadeiro cientista louco, tanto em ações quanto em aparência. Que problema você precisa agora? Zombou Orochimaru. A divisão de pesquisa também tem o nome da Tsunade, mas eu nunca vi entrar aqui Yoichi-kun. Yoichi fingiu ignorância. É mesmo? Vou ter que interrogá-la quando voltar. Chega de bobagem. Vá direto ao ponto. Eu já estava saindo. Tenho alguns dados que acho que você vai achar interessantes. Aqui. Só um pouquinho? Estou surpreso, Yoichi-kun. Isso é só o índice. A pesquisa em si é vasta demais para ser reunida de uma só vez. Yoichi-kun saia. Após ser expulso por Orochimaru, Yoichi vagou por Konoha. Fazia muito tempo que não voltava, e ele quase se esquecera de como era Konoha naquela época. Esta Konoha ainda é a melhor. Mesmo 100 anos à frente, nada se compara a este lugar. Com esse pensamento, ele deixou Konoha e voou em direção à Terra da Chuva. Em sua velocidade, levou apenas uma dúzia de minutos para chegar ao seu destino. Konan não estava em casa. Ela havia assumido missões na Terra da Chuva e estava basicamente morando lá por um longo período. Yoichi esperou em seu quarto por um tempo até ouvir a porta abrir. Você está aqui. A voz de Konan era calma quando ela entrou e viu Yoichi lá dentro. Seus sentimentos em relação a ele eram complexos, nem ressentimento nem carinho. Nem ela mesma tinha certeza de como se sentia. Vou me lavar. Só vim te ver. Já vou embora. Yoichi a interrompeu, tirou um pequeno frasco do bolso e o colocou sobre a mesa. Nagato pode ir. Você não precisa continuar fazendo missões todos os dias. Descanse um pouco. Oh, o quê? Os olhos de Konan se arregalaram em descrença. Ela achou que tinha ouvido errado. O que você acabou de dizer? Nagato pode sair da prisão, mas ele ainda precisa se redimir, então ficará na Terra da Chuva para ajudar na reconstrução. Este elixir restaurará seu corpo. Você não disse que esperaria até que eu... Konan parou de repente, com as bochechas levemente rosadas. A condição original era que Nagato só seria libertada se tivesse um filho. Mesmo assim, sua barriga continuava lisa. Imaginei que vocês se matariam de trabalhar antes que isso acontecesse. Além disso, vocês foram todos enganados naquela época, um bando de idiotas. Vendo sua teimosia, Yoichi riu e bagunçou seu cabelo azul. Se sentir minha falta, venha para Konoha. De agora em diante, fique tranquilo. Ele se virou para sair, mas antes que pudesse dar mais do que 2 passos, Konan agarrou a bainha de sua capa. Olhando para trás, ele viu o olhar determinado dela fixo nele. Não preciso da sua pena. Conquistarei a liberdade de Nagato com meus próprios esforços. Com isso, ela puxou a capa dele e o levou em direção ao quarto. Konan, embora pudesse ter se afastado facilmente, Yoichi entendeu que se escondia por trás da teimosia dela. Suspirou e se deixou levar para dentro. Algumas horas depois, Yoichi agora tinha um novo problema. Konan, Rin, Kaguya, Kurenai e Rumi estavam todas em Konoha. Nesse ritmo, seus relacionamentos estavam fadados a serem expostos. E quando isso acontecesse, ele teria muitos problemas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado a vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.